Tudo certo? Tudo certo, e aí? Obrigado por aceitar o convite, viu? Uma honra. Imagina, tamo junto. Tá tudo certo o áudio aí, imagem? Da minha parte tá ok. Só vou dar uma ajeitada aqui. Fechou. O pessoal tá escutando aí tudo Certo. direitinho. Eu tô Tá sempre... com o pessoal olhar aqui, eu estiver olhando para cá também. É que eu tô com o notebook aqui, como a gente já falou um pouco sobre o sorteio de ontem, tá? Então eu tô aqui com As informações algumas aí. coisas É, eu aqui. tô com a colinha do É, caderno do lado e o notebook aberto aqui do lado aqui também. Senão não vai não. não vai. É Vai isso decorar aí. tudo, não dá não. Dá não, muita coisa. É isso aí. Pera aí, deixa eu puxar um negócio aqui. Vamos lá. Começar a falar um Vambora. pouco desse sorteio aí do Timão. Então, o que que você achou aí do sorteio do Corinthians aí? Cara, no começo, ali no finalzinho ali, se o Galo cai ali, já ia entrar um grupo da morte, eu acho que aí já ia dar um friozinho na barriga mais que o necessário, mas Aham. eu acho que esse jogo agora, de semana que vem contra o Liverpool, é fundamental, cara. Fundamental porque eu acho que é o time, provavelmente, em termos de da gente conhecer, que tem que fazer ponto. Tem que fazer o ponto fora de casa. Uhum. Porque se você fizer o dever de casa, fazer os 9 pontos em casa, mesmo contra times mais fortes, igual o Del Valle, você tem que pontuar alguma coisa fora. E para mim esse é o jogo menos hostil, né? Porque se enfrentar um argentino lá na Argentina, independente do time, sempre é chato. E o Del Valle, que provavelmente é o time que vai bater de frente aí como mais forte, né? Então, eu tava olhando aqui, cara, assim, eu acho que é um grupo que dá para o Corinthians fazer pelo menos 12 pontos. Certo. Ganhar em casa é obrigação, não tem nem o que se discutir, do meu ponto de vista. E aí fora é aquilo, é tentar buscar o empate com. Eu acho que o Independente Del Valle é o mais difícil, então é tentar buscar o empate contra o Independente Del Valle lá no Equador. O Liverpool, Montevideo, eu estava olhando aqui, nos últimos jogos deles, em casa, eles são meio complicados. É, Em né? casa, eles ganharam nos últimos jogos, eles tiveram uma, duas, três vitórias e uma derrota. Só que na Libertadores eles já não vão jogar em casa, eles vão jogar em Sim, outro vão estádio. jogar em outro estádio, né? Um estádio maior, né? Porque o estádio deles Então é é bem, uma exato. estrutura Então é bem neutro, né? precária, né? Sim, então é neutro, né? É, estádio Se a neutro. gente for colocar. Então, assim, se o Corinthians pensa em prosseguir na competição, cara, somar ponto fora de casa é fundamental. E aí eu coloco pelo menos 12 pontos. Sim. Se conseguir ganhar do Uruguai, do Liverpool, aqui e lá, já são 6 pontos. Tem que fazer mais 6 pontos em casa. Sem falar que se ganha esse primeiro jogo, né, o da estreia contra o Liverpool lá, os dois próximos jogos são em casa, né, contra o Argentino Júnior Uhum. e o Del Valle, e eu acho que você vem sem uma pressão tão grande do que é necessária. É um cenário bem parecido do que a gente passou no passado, né, com Always Então, vamos ver Red, o. Boca Juniors, Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó, os últimos jogos, por exemplo, do Argentino Júnior. certo? Aqui, ó, os últimos jogos do Argentino Júnior em casa, teve uma vitória, duas vitórias. Eles estão Os em últimos décimo jogos deles em terceiro, né, casa. no Argentino, né, Em pelo... 13º. É. Então, assim, cara, é mais um jogo. Ah, é difícil, é contra time argentino e tal. Mas é Mas é ganhável. aquilo. Quem quer ser campeão não tem que ver isso. É porque aí agora vai entrar já o nosso lado corneteiro, né? O time não passa zero confiança em jogar fora de casa. Eu não sei Então, se aí que mora o perigo, o né? fato do Ituano ainda me consome por dentro, que, cara, Uhum. tem que mudar.
tem que mudar a postura, tem que mudar totalmente, virar a chave em relação do que o time vem fazendo, né? Principalmente o que apresentou no Paulista, a gente fala do Ituano, que foi em casa, né? Mas se você for Uhum. pegar jogos horríveis contra a Portuguesa, Inter de Limeira, e aí, fora de casa é aquela lástima, só teve o clássico que ganhou do São Paulo, né? O jogo na Vila É, contra o Santos, que foi erro mais. entregou a Vou colocar, entregou a paçoca, paçoca, dois erros entregou a individuais ali, paçoca. né? Do Giovani e do Maicon, Uhum. que deram a vitória, o empate para o Santos, né? Praticamente com gols de vitória. Sim. Mas fora de casa você não tem confiança. Aí, digamos Então, que é, sem o Renato Augusto, né? Que ele volta, provavelmente vai estar à disposição, já está treinando com o grupo, né? Contra o Liverpool. Mas qual a certeza do Renato Augusto? Sendo que é o que eu então, falei, praticamente o mesmo cenário que a gente passou ano passado. Será que vai servir de lição esse ano, né? É uma pergunta que fica na mente e acaba deixando a gente receoso, né? e aí, não sei se você viu, o João Demore lá, ele falou que o time que está treinando para ser titular. O time que treinou hoje. Certo. Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Fausto Vera, Giuliano, Renato, Paulinho, Roger Guedes e Yuri. Para jogar em casa, show de bola. Sim. Agora o problema para jogar fora de casa. Não dá para você jogar com esse time fora de casa. Aí é onde entra o que o Corinthians precisa muito, que é elenco. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem, tipo, 13, 14 jogadores, vamos colocar assim. Mas o Corinthians não tem elenco. Aí eu já vi, agora há pouco aqui, enquanto estava arrumando aqui, que o Barleta Certo. estava treinando de 9 e estava agradando como 9, que o Corinthians já está repensando em contratar um centroavante para ser reserva do Yuri. Então, cara, são coisas que se o Corinthians não mudar, não vai ganhar um outro Libertadores tão cedo. Não. A postura tem que ser totalmente diferente do que vem. Totalmente Bom, a diferente. postura tem que ser o que o Alessandro falou, que não vem E que não fazendo. faz. A É, postura tem que ser aquilo. eu nunca vi, Isso é cara, importante que ele gerente, sabe o que tem que fazer, né? Mas não faz. gerente de futebol que não faz. É, Não, é complicado, velho. Tem é, uma pergunta aqui, perguntaram esqueci, sobre sumiu aqui pra o mim. Roger Guedes, se você acha que vai ser artilheiro. Da Isso. Libertadores, tem tudo para ser, cara. Eu acho que a equipe, né, o posicionamento da equipe, eu acho que o Yuri Alberto ele é um centroavante que ele segura muito a defesa. Então pode ver que sempre tem dois jogadores marcando ele. E nisso quem aproveita? O Roger Guedes. É. Foi assim no Paulistão. O pessoal fala assim, mas o Yuri Alberto parou de fazer gol, né? Igual fazia e tal. Yuri Alberto, um conterrâneo meu aqui. Sim, do Zé, né? Isso. Mas assim, se a gente for olhar, todo jogo tem dois marcando o Yuri. Sim. E aí sempre sobra. É, Ou o eu, Adson eu, ou o Roger Guedes. eu acho que quando tava o Renato, né, antes daquela lesão contra o Santo André, né, que entra o Paulinho, eu acho que Sim, o Guedes ficou muito sobrecarregado, né, em relação a sim. descer para marcar e o Paulinho praticamente fazia uma dupla de ataque com o Yuri, apertando saída de bola ou descendo a linha, mas sempre os dois ali e o Guedes descia para recompor, tanto até que contra o Ituano e pós a saída do Renato contra o Santo André, o Roger Guedes não apresentou o mesmo futebol que veio apresentando. São dois jogos simples, né? Não tem como fazer Uhum. muita coisa, mas mudou a característica dele, né? Parou de encostar aquele. Porque ali na esquerda cai ele, o Fábio Santos, o Renato começa a ter aquela movimentação, né? Vira a bola do outro lado, acha o espaço e aí o Guedes entra na área, ou traz para a direita, traz para a esquerda para finalizar, sai uma tabela. Mas sem o Renato padecer ali e fazer aquela construção, porque aí é outro cara que puxa a marcação, além do Yuri, né? Não tem como o cara não se preocupar com o Renato Augusto e aí eu acho que o Roger Guedes apresenta um futebol melhor quando ele está nessa companhia. Quando entrou o Paulinho, ele sobrecarregou por ter que descer demais. Eu vi dessa forma, né, em relação a isso. Então, tem duas, se você quiser marcar aí, ó, tem dois comentários aí do Thiago e Camelo Marden.
Certo. Se você quiser marcar aí antes, depois a gente comenta sobre isso aí. Tá, tô anotando. Mas assim, cara, eu acho assim, sobre ainda a final do Paulista, final não, a eliminação do Paulista para o Ituano, eu acho que o erro principal ali foi a escalação. Por quê? Quando que você escala o Rony? Quando você vai jogar contra um time que propõe um ataque. Sim. Que não era o caso do Ituano. O Ituano ia entrar para se defender. Então não tinha motivo para você escalar o Rony. O Rony, que eu acho que melhorou bastante, mas ele é um jogador de marcação. E aí, colocou o Rony para marcar, que não sabe sair jogando, colocou o Paulinho aberto. Se ele recua o Giuliano, coloca o Paulinho ali no meio, coloca um ponta, cara, o jogo seria totalmente contrário. Seria diferente. Só que aí são detalhes que se o Lázaro Não não enxerga, tomar né? cuidado, não prestar atenção, não enxergar, são detalhes que numa Libertadores não tem oportunidade para erro. É Não detalhe, tem oportunidade né? para erro. Libertadores não tem oportunidade para erro. Entendeu? No Paulistão, de repente, você erra um jogo, acerta no outro. Contra o Ituano, era eliminatório, não tinha como. Mas Libertadores, cara, perdeu 2 pontos em casa, decide uma Não, classificação. não dá tempo recuperar, né? E é isso Não dá. que acaba deixando a gente até, acaba sendo até chato, né? Mas Repetitivo, né? repetitivo, porque, cara, eu particularmente hoje, dentro do que a gente passou ano passado inteiro, dentro do que foi planejado pela diretoria, pelas contratações que veio, anunciou o Barleta, que ainda não tem nada a se julgar do Barleta. Cara, claramente o Corinthians depende do Renato Augusto. Os caras não. A diretoria trata isso como uma forma normal. Ah, não, o Renato não. É normal, o grupo é bom, tem substituto. A gente sabe que não tem substituto dentro do time, tanto até que os 3 jogos que o Corinthians vai muito mal é sem o Renato, Bragantino, São Bernardo e Ituano. Uhum. E fora de casa é aquela lástima que a gente tá vendo desde o ano passado, não ganha de ninguém. E aí vai se tornando isso daí que deixa a gente receoso. Essa é a palavra. Ô, Jefferson, mas daí você sabe qual que é? Desculpa. Ah, não vamos contratar outro porque não tem outro jogador igual o Foi isso Renato. Mas não vai ter mesmo. que o Duílio Entendeu? falou. Não vai ter. Tipo, não, foi o Roberto que tinha falado. Sim, o Duílio Roberto, falou nessa última coletiva dele e que falou se tivesse também. alguém, alguma indicação do Então, jornalista para dar para ele, que desse. Mas, cara, você não pode procurar desse jeito, né? a questão é essa. Tipo assim, você não vai encontrar um outro cara igual, entendeu? Então, tipo, então quer dizer o seguinte, se ele aposentar hoje, você não vai contratar mais ninguém. Vai morrer com Nunca isso daí. mais. Entendeu? É uma Eu acho que desculpa. é longe de comparações, né? Mas vou dar um exemplo do Manchester City, longe de comparações. Eles trouxeram o Haaland no mesmo ano e levaram o do River, esqueci o nome, que jogou até na seleção da Argentina agora, que foi Jogou campeão da Copa. Copa. Levou os dois. O Haaland é titular, o outro entra quando ele falta. Ah, mas não tem o mesmo poder econômico, claro que não tem. Mas se você for comparar, eles trouxeram um que já era totalmente de nome na Europa e pegou um sul-americano e levou para lá. Então o cara tem É o Álvares. Julian Álvares, né? E aí Isso. levou o cara. Então isso daí é um planejamento. Se não tem A, tem B. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tanto até que é reserva. Mas você tem alguém, entendeu? E é isso que eu falo. Qual é que a diretoria pensou em ganhar o campeonato? Ano passado a gente saiu pro Guarani nos pênaltis. Não, passamos pelo Guarani nos pênaltis e saímos pro São Paulo lá no Morumbi. Essa Sim. vez poderia acontecer a mesma coisa, passar de novo nos pênaltis para ir para até que pênaltis você não iguala a sua chance com o adversário inferior. E o que eles fizeram de planejamento? Trouxeram o Bidu e o Romero, que não entraram. Qual foi o reforço do Que não Corinthians? deu certo. Que não entraram. Não encaixaram, né? Entendeu? Não tem É. um reforço dentro do time, entendeu? O elenco não tem Então, reforço. e aí é tipo assim, por exemplo, até esses dias lá ventilou o nome do Allan, né? Do Sim, Allan Kardec lá do sim, do Atlético. Atlético. Eu falei, cara, não é possível que isso seja verdade. Entendeu? É Porque não um, tem lógica. é uma sina. Tipo assim, não é duvidando de quem deu essa informação. Sim. Mas não tem lógica. Você, por exemplo, tem lá o Felipe Augusto,
que é o artilheiro na base, né? E que está saindo praticamente aí de graça, porque o contrato ele vai vencer Sim. a partir, acho que do mês que vem ou do próximo, ele já pode assinar um pré-contrato aí para sair de graça. E aí você tem esse jogador que é lógico que vai levar um tempo até ser lapidado e tal para poder jogar, mas, cara, para reserva é um cara que tem muito a acrescentar e a crescer. Aí você vai e libera esse cara de graça, que é o normal também no Corinthians, e você vai atrás de um cara de 30 e poucos anos que faz não sei quantos tempo que não joga mais, que é reserva do Atlético. É. Entendeu? Aí, E tipo assim, e assim, não foi confirmado isso. Mas, cara, não é de se duvidar. não. É porque a diretoria fala uma coisa e ventila outra e daqui a pouco o cara tá no Corinthians. Foi o Não, Bidu, foi assim. foi o que o Thiago aqui falou. Ó, do Will de fala que fez proposta até para o Cristiano Pujol. Ronaldo, mas não consegue um meia O razoável para Duílio ser reserva do Renato. é piada, Entendeu? é tirar um. É que tentar falar de uma forma que não seja grosseira, mas o Duílio tira uma com a nossa cara, cara. Essa diretoria que tá aí há 16 anos, ela tira com a nossa cara o tempo todo. É tiração que Então, esses caras fazem. eu participo num grupo aqui, o pessoal quase que diariamente fala sobre a SAF, né? Sim. Eu falo assim, cara, o pessoal pergunta se é a favor da SAF ou não. Eu falo assim, cara, os clubes aqui de São Paulo já são SAF. É, já tem Só que é uma dono. SAF falida. Já tem dono. Já tem dono, por quê? Olha quantos anos faz que essa turma aí do Renovação Andrés. e Transparência está no poder. Vamos pegar Não sai. os clubes vizinhos, olha quanto tempo faz que a mesma turma está no poder. É SAF, só não tem dinheiro. Né? É, eles falam que não tem, dinheiro tem, né? É que não sabe administrar e Dinheiro acaba não tem. tendo, né? Dinheiro tem. O cara dizer que o Então, Corinthians não tem dinheiro é piada. Porque ao mesmo tempo que ele fala que não tem dinheiro, ele fala que tem uma proposta para o Cristiano Ronaldo, ou que foi buscar o Cristiano Ronaldo, fica iludindo a gente falando que o Coutinho, ai, talvez o Coutinho, que era um meio ali que, se não fosse titular, era um baita de um reserva pro Renato Augusto, né? E caro, tinha que chegar para ser titular, entrar no lugar do Atos ali que seja. Mas fica, não, ó, vamos esperar até a janela de fora fechar, porque se ele não tiver proposta, pelo menos é isso que sai ventilando, né? E se sai, acho que tem um fundinho de verdade. Ele também não desmentiu, o Duílio falou que tinha condições de bancar o salário do Coutinho, só tinha que se resolver nessa mesma entrevista, só tinha que se resolver com Aston Villa. Então, assim, aí o cara vai, é eliminado pro Ituano, leva como se fosse normal, os caras pegam num domingo, vexatório, ridículo, pífio. Na segunda-feira, regenerativo. Terça-feira, folga. Quarta-feira, treino de manhã. Quinta-feira, treino de manhã. Sexta-feira, teve invasão. Não teve treino. Sábado e domingo, folga. É isso daí o prêmio dos caras. e É aí isso daí vem o data prêmio dos FIFA, caras. Data FIFA, continua folga, aí continua folga. É isso daí, pô. Aí o voltou treinador hoje. daqui a pouco vai começar a ter jogo quarta, domingo, vai dizer que não tem tempo para treinar. Tá bom, o time faz uma palhaçada daquela que fizeram contra o Ituano, ganharam 3 dias de folga na semana e um regenerativo. Tá normal, Então, entendeu? e aí, Ó, por exemplo, igual esse dia eu tava vendo no podcast, eu não lembro de quem que eu estava vendo, mas estava falando sobre o William, quando o William veio para o Corinthians e tal, e o que foi o motivo da saída dele, né, do Corinthians. E aí falou que um dos motivos foi o português. Aí eu fiquei pensando, falei, peraí, se um dos motivos, um dos principais motivos foi o português, a torcida então foi acusada injustamente, sim. certo? Segundo, se foi o português, se o Duílio trouxe ele, contando com ele, para o cara ajudar mesmo o time, então por que ele bancou tanto o português e não fez questão do Willian sair, por exemplo? Eu acho que a passagem do Willian aqui foi muito ruim. Eu acho que ele ter acusado a torcida generalizando foi pior ainda. Só que, ao mesmo tempo, pensando pelo lado do cara, o cara fala, pô, eu vim para poder ajudar, para poder jogar, e
e eu não estou tendo respaldo de quem me trouxe. Do Willian, cara, Que é um grande problema do sim, Corinthians. do Willian e do VP. Eu vou dar a opinião do VP. Eu sempre fui um defensor do VP até a palhaçada que ele fez, a canalice que ele fez, né? Eu já sempre fui o contrário. Eu sempre defendi o VP porque eu vou tentar dar uma linha de raciocínio. Imagina assim, a gente sabe que dentro do elenco do Corinthians, que é formado há muito tempo, é uma série de jogadores que são amigos de dirigente, que eu não imagino que tenha um grau de cobrança que deveria ser cobrado pela diretoria, visto o Alessandro, que jogou com o Cássio, que jogou com o Danilo, que é diretor da base, o Alex, que era de 2012, junto com o Cássio, com o Fábio Santos, o Gil, que passou por 2015, Fagner, que está desde 14. Então, assim, é um coleguismo absurdo ali dentro. Eu acredito que tem uma cobrança entre eles, assim como o Juliano já falou em podcast, Roger Guedes fala, não, a gente se cobra. Ah, mas não é vocês só que tem que se cobrar, quem tem que cobrar é a diretoria. Então, assim, o VP claramente tirou os caras da zona do conforto, porque não se sentia confortável, ele batia de frente com o Guedes, que o Guedes tinha que bater e voltar para marcar, ele batia de frente com vários jogadores ali dentro, que a gente sabia disso daí, e aí a diretoria sempre falou assim, ó, no dia que o VP quiser renovar, a gente renova. O Corinthians perdeu pro Palmeiras na Neoquímica, o Duílio saiu e falou, se o VP quiser renovar hoje, o contrato tá na mão e renova. Então, peraí, se a diretoria tá lá, tá vendo o que tá acontecendo e é a favor dos caras, e não só a diretoria, torcida organizada, os Gaviões teve reunião com os caras, Gaviões e torcidas organizadas, teve reunião e falou, ó, o meu problema não é o VP, é com vocês, para jogar bola. E aí E aí aconteceu isso daí que ele fez nessa patifaria. Todo o meu apoio na época do VP se resume a isso, dentro desse raciocínio. Se ele tá tirando os caras da zona de conforto e tem o respaldo da diretoria, é porque o cara tá fazendo um trabalho que não é de todo ruim. Porque precisa alguém tirar dos caras do conforto. Porque a minha vontade de perguntar agora para um desses jogadores, que a maioria saíram para podcast, entrevista em televisão, era perguntar assim, o que adiantou o clima bom contra o Ituano? O que adiantou vocês falar que o clima hoje está maravilhoso lá dentro do Corinthians? Ô, irmão, Ricon e Marcelinho queriam se matar todo o jogo no vestiário. E é um dos melhores times da história do Corinthians. Vampeta e Edilson, Capetinha, dentro de vestiário, metade não se falar, ou brigar com o treinador, porque tem até histórias do Evaristo de Macedo, que metade não queria treinar e ele não dava muito treino, dava mais um coletivo, um rachão. Mas, cara, o clima é importante? É importante. A gente sabe que um clima bom é mais favorável. Mas o que adiantou o clima bom que com o VP não tinha? O que adiantou? Nada. Pelo contrário, saíram lá, falaram... desculpa te cortar. O Duílio sai lá com a cara de tacho, dando risada, como se fosse normal sair pro Ituano. Mano, não é normal, porra. Aí o que me levanta a questão... Não estou defendendo o VP hoje, eu estou defendendo dentro desse caso, dentro do Corinthians, antes de sair fazer a putaria que ele fez. Que é safado, tem que se lascar lá no Flamengo lá. Mas a questão é essa daí. Será que esse clima bom para esses jogadores que já tinha com o Silvinho resolve de alguma coisa? Não sabe, porque chega no mata-mata, os caras fazem uma putaria daquela que fizeram domingo contra o Ituano, então... Não consigo entender a lógica deles ficar falando toda hora que o clima é bom, o clima mudou, o clima é maravilhoso, chega na oportunidade de demonstrar o futebol dos caras, não sai nada. E do Willian, só para me terminar, senão eu vou perder. Do Willian, você já tem... eu dou aqui, ó, tem 8 pessoas agora. Se nós 8, estamos em 10 agora nós dois. Se nós em 10 mandar uma mensagem pro Willian agora, eu duvido ele ver. Eu duvido dele ver. Esses caras é engraçado, velho. Só vê 1 ou 2 mensagens de ameaça. De uns moleque babaca ali, @8910501314. Eu sofri ameaça. Mano, dá licença, velho. Dá licença, joga bola. O Willian tem um gol. Cara, o Willian... Assim, ó, eu tenho um lado que eu fico puto com o Willian. E tem um lado que eu defendo assim. Pelo menos ele foi homem e falou assim, cara, eu não tô feliz, você não me deve nada, eu não devo nada. Que é o que falta pro Luan. Mano, pra mim não deu, é nóis, obrigado, eu vou vazar fora. Só que ele vazou fora no momento errado. Isso pra mim não muda. Então, assim, mano, o cara pega 2 mensagens lá que mandaram pra família. Pô, a ameaça tá errada, tem que pegar os caras, mas pegaram os caras. Não, eu vou sair
porque ameaça do Corinthians. Vai lá fora da entrevista, eu sofri ameaça, eu sofri ameaça. Irmão, quantas mensagens você não tinha de um cara que quer uma camisa sua, dizer que você desejando boa sorte no jogo? Que tem um monte de gente que manda isso daí, é normal. E o cara vai lá, simplesmente faz um gol de pênalti contra o São Bernardo, fica um ano no Corinthians, faz merda nenhuma, todo jogo era aplaudido de pé quando saía na arena. Aí o cara vai lá dar desculpinha de merda que foi... Ai, não tô feliz, eu sofri ameaça, eu vou sair fora. Por que na época não falou? Tô saindo fora porque o clima com o VP é ruim, pra mim não dá, tô indo embora. Ainda era mais plausível ainda do que da atitude dele de dizer que não estava contente. Então, assim, eu tenho um misto de puto pelo tempo que ele jogou, porque não jogou bem, lampejos do William muito pouco. Vai, um jogo bom contra o Boca, que foi às oitavas, aquele jogo contra o Botafogo, depois do vexame com o Alzed lá, que a torcida tem a reunião com os caras e joga o primeiro tempo ali absurdo, faz 3 no Botafogo e mata o jogo no primeiro tempo. Mas de resto, eu não via a bola no William. Não via, é o cara que tem um gol de pênalti, cara, contra o São Bernardo. Entendeu? Então, eu tento não falar palavrão para descrever o William em determinado momento, assim como o do VP hoje, e assim como o do William, e essa coisa que está 16 anos. Porque esses caras, o William vem, aí não só vem o William, mas traz o Júnior Moraes, porque é amigo do William, que é amigo do Maicon. E aí vai, é um ciclo ali dentro. Só vem se tiver um contato com os caras. O Guedes veio porque era amigo do Fábio Santos. Aí queria vir pro Corinthians. Ah, mas joguei junto com o Gil, joguei junto com o Fábio Santos. Olha, o cara quer vir. Aí o cara abre mão de dinheiro para vir pro Corinthians. Aí o cara, essa mesma diretoria, que o cara abriu mão para estar no Corinthians porque não tem, diz que não tem dinheiro para fazer uma proposta, para rebater uma proposta maior, e já entra com o cara devendo favor. É assim que eu penso. E será que entra na questão, será que o Lázaro é esse cara que vai cobrar esses caras? Eu acho que não. O Alessandro é o cara que vai cobrar esses caras? Eu acho que não. O Duílio é esse cara? Esse aqui não é. Entendeu? Que vai cobrar esses caras de uma forma assim, porra, mano, que palhaçada vocês fizeram contra o Ituano? Que merda é? Vocês vão treinar, não tem regenerativo não, vocês vão treinar, mano. Porque na outra semana vocês têm 2 dias de folga aí, vocês se viram, mas agora não vai ter. O que o presidente fez? Aniversário dele durante a semana, pegou o aviãozinho e foi curtir na Europa. É isso daí que eu penso. Então, eu acho assim que isso aí que você falou no caso sobre jogadores, vamos colocar a palavra mimados, né? Sim. Na realidade, eu vejo como no Brasil todo. Sim. Eu vejo só no Corinthians. Isso é um problema do futebol brasileiro. E aí aonde tem alguns times, igual, por exemplo, Red Bull Bragantino, não tem muito disso. Por quê? Lá tem um dono. Então, cara, é uma empresa que se você não estiver bem, você vai ser mandado embora e pronto, acabou. Basicamente assim que funciona. Nos outros clubes, já não é assim. E aí entra aquilo. Se o treinador, primeiro, não for amigo dos jogadores, ele está ferrado. Sim. Vou dar um exemplo do Flamengo. Por exemplo. O Flamengo com o Jorge Jesus ganhou tudo. Mas por quê? Ele soube entender que... É um gestor de pessoas. Primeiro eu tenho que conquistar esses caras, porque depois esses caras vão fazer tudo que eu falar. Sim. E foi o que aconteceu. O Paulo Souza, aquele um que veio, que foi auxiliar no Bayern, lá, esqueci o nome dele. Eu sei qual que é. Veio, já tentou colocar de cara filosofia e tal, não deu em nada. Veio o Paulo Souza, não deu em nada. No arquirrival aqui, por que deu certo com o português? Porque o cara chegou, pegou um trabalho que já estava sendo feito, deu continuidade, depois ele mudou o trabalho. Quando o Vitor Pereira chegou aqui, ele pegou um trabalho que tinha sido iniciado pelo Lázaro, que até então era um trabalho ok, e ele chegou aqui e já quis mudar tudo de uma vez. E isso, no futebol brasileiro, não é só no Corinthians, isso nunca é aceitado. Não vai ser. É a filosofia. Entendeu? E aí o que acontece? Ele veio, mudou tudo isso aí. Cara, o jogador a gente sabe que os caras conversam em particular, e se os caras quiserem
arrancar um treinador amanhã e Arranca. colocar outro, eles vão E a fazer. gente sabe que Já dentro era. desse elenco do Corinthians aí é o que mais tem. Nem vou Então, dar nomes aí, cada um com a então, sua consciência de quem achar que é que faz uns corpo mole aí, que sempre entrega. Sempre entrega paçoca aí quando é então, pra derrubar o cara. então assim, mas o Lázaro, será que o Lázaro vai ter domínio? Será que eu acho que isso, com relação a isso, é tranquilo. Agora, mas, pô, perdeu a final pro Ituano. De verdade, cara, ali o time entrou de salto alto. A qualquer momento a gente vai fazer gol. É o Ituano. Só que não contava que ia tomar um baita do golaço e que depois os caras iam ficar trancados. Então, Conseguiu ainda fazer um gol, só que continuou no salto alto. A qualquer momento a gente vai eu, virar o jogo. E eu assim mais então, funciona. aí é que o que eu acredito assim, eu entendo, concordo com o que você está falando. Hoje um treinador aqui no Brasil, ele tem que ser primeiro gestor de pessoas para depois ser um treinador. Só que aí é que tá, aí é que eu volto ainda na minha tese. Se tem um cara que a diretoria tá dentro, que é parceiro do cara, a diretoria do Corinthians é tudo amigo dos jogadores, a verdade é essa. E aí tem um cara que tira esses caras do conforto. Tirou, que a gente sabe, entrou, mudou tudo, mudou o treino, falou que os caras não tinham físico, já mudou o preparador, trouxe a comissão dele e colocou para trabalhar. E a diretoria, mesmo assim, ainda apoia esse cara. Cara, na boa, tem alguma coisa aí que esse cara tá fazendo certo lá dentro. A culpa não é dele. Se a diretoria tem apoio, essa mesma diretoria que é parceira desses caras. Eu pensava dessa forma. Eu falo, cara, não é possível que esse cara esteja fazendo um trabalho tão pífio e eu acredito que não foi um trabalho ruim dentro do Corinthians. Só é um trabalho que se torna repetitivo, porque a mesma bola que o Ituano pode fazer um golaço é o mesmo golaço que a gente tomou contra o Atlético Goianiense. É o mesmo golaço que a gente toma aqui do Arrascaeta. É, é, Mas será que o. ali dentro, cara, é um ciclo sem fim de golaço, de má mas preparação, entendeu? será que isso, que ele, no Corinthians ali, não foi uma. Como se diz assim, o Duílio foi com ele até o fim, porque o Duílio, eu trouxe esse cara, então eu vou bancar independente do que aconteça. Muito além de mostrar trabalho. Ah, Porque assim, cara, é tipo, o cara foi campeão na Grécia, o cara foi campeão não sei na onde, o cara foi campeão não sei na onde. Tá, mas o cara veio pro Brasil no Corinthians. Beleza, o time do Corinthians era um time limitado, chegou na final da Copa do Brasil, chegou na semi, né, da Libertadores, quartas. Quartos da Libertadores e tal, com o time limitado. Tá, mas daí foi pro Flamengo lá, que tipo, todo mundo fala que tem o melhor elenco do Brasil, e até agora também não Mas mostrou no nada. Flamengo ele já saiu queimado daqui, Então, porque assim, os próprios jogadores falam. assim, não, então o que eu penso é o seguinte: será que esse cara realmente é bom? Ou será que foi construída uma narrativa em cima dele porque é português, porque o cara escola europeia, entendeu? Ele é pardal. Então, tipo assim, Ele é meio fala para mim pardal. assim, e quem me conhece, né, de particular, antes de trazer ele, eu falei, se fosse eu, contrataria Dorival Júnior para o Corinthians. E eu continuo com a mesma tese. Não é tipo, porque foi campeão, não. Eu falei antes dele ir para o Flamengo, que eu contrataria Dorival Júnior. Por quê? Dorival Júnior é um cara que sabe gerir elenco, é um cara que tem moral com os jogadores, então se ele precisar tirar um, colocar o outro e tal, não vai ter nego de biquinho. Mas não tem o que fazer. Não tem, mas faz. Infelizmente, não tem como mudar isso. Entendeu? Como diz, é o que está implantado no futebol, não tem como mudar. É um cara que sabe trabalhar com jogadores novos. Então, assim, é um cara que, de verdade, eu apostaria em trazer. Fala assim, mas jogador não tem que ser assim. Tá, vai fazer o quê, então? Vamos mandar os 23 embora e contratar 23. Os 23 que chegar vai ser a mesma coisa. Então, ou o cara é amigo dos jogadores, ou então não vai ter Eu trabalho. acho que ele tem que ser um gestor de grupo, um gestor de elenco. Mas eu vou dar, igual você comentou, uma parte aí do Abel. Vou dar um exemplo aqui. Abel? É do Abel Tá. Ferreira, do Palmeiras, lá que tá dando Tá. Não, certo. é que eu falei do rival, não quis falar o Do nome. Dorival. Agora não lembrei. Do tranqueira lá que passou do tempo de ir embora. Mas vamos falar a verdade. Se fosse o Felipe Melo
no Corinthians, conquistando o que ele conquistou pelo outro time, se é o William Bigode, se é o Daverson fazendo gol do título da Libertadores, será que ainda não estava dentro do Corinthians esses caras? Cara, Então, aí é que eu falo pra O você, tem a Romarinho fez um questão gol em 2012. que tá que A você falou torcida da pede até gestão. hoje, mano. A torcida pede até Então, hoje. mas, Tem 11 mas é o que anos você que o falou da cara questão. fez um gol. Você acha que se o Davidson não faz um gol, tô dando exemplo do Davidson fez o gol lá da final, Sim, você sim. acha que ele ia estar dentro do Corinthians, um cara desse? Não, porque tem planejamento, o cara chegou, acabou o contrato, ó, mano, você não serve, obrigado pelo que você fez, abre as portas e vai embora. Do Corinthians não. É mais um ano o Gil, mais um ano o Fábio, não é que eu tô dizendo que é ruim jogadores. É 8 anos o Fagner, 6 anos o Gil, o Fábio Santos, 39 anos, ele falou que era o último ano passado, mas não tem reserva para ele, o reserva é o Bidu. O Bidu nem treinando de lateral esquerdo tá. Aí ele dá E eu entrevista esses dias, eu falo tô pra você, pensando em cara. ficar mais um ano só aguentar, porque não tem reserva, entendeu? E ó, eu falo a verdade pra você sobre o Fábio, é uma posição que me preocupa muito. Porque de verdade, apesar de ter 38 anos, eu considero o Fábio o melhor lateral esquerdo que tem no Brasil. Ele e o Arana, só que o Arana tá machucado. Então não vamos colocar em comparação. Mas o Fábio, para mim, é o melhor lateral esquerdo que tem no Brasil. E aí você perdeu o Fábio, quem que vai entrar? Por quê? Cara, entrou o Piton, não aguentou. Trouxe esse Matheus Bidu aí, que até agora, quando entrou também, entrou poucas vezes, mas quando entrou também, a O gente não sabe o Bidu, que esperar. o que eu ouvi do Bidu, desculpa estar te cortando, é que nem na lateral esquerda ele tá treinando. Quem tá fazendo a lateral Então, esquerda e nos aí, treinos é o Murilo. então, e aí você olha para os outros times, por exemplo, pegar do Campeonato Paulista e tal, que se acompanha os times menores, que eu acho que é uma oportunidade, Sim. né? Não tem, não tem. Tem, assim, razoável para ruim. Aí, o que é o problema? Pô, por que então a diretoria não tem o departamento lá de scout, sei lá como que é que esse negócio de Tudo. futebol moderno aí me irrita esses nomes aí, mas não tem esses departamentos aí. Pô, aqui na América do Sul não tem ninguém. Exatamente. Pô, por que a Europa vai lá no continente africano e contrata uma porrada de jogador? Não, Por que não olham. o Corinthians não olha para lá? Não olha. Não, o Corinthians não consegue olhar pro lado. Pega o, pega o mercado árabe, que está crescendo, por que não vai lá e olha? Pô, não é Então, possível que não tenha. eu concordo com o que você está falando. Acho que é praticamente a mesma coisa. Hoje o Fábio Santos está jogando bola, não é um mau jogador, não é isso que eu estou falando, não é nem isso que eu quero dizer. Mas é assim, o clube Uhum. é refém do cara. O torcedor acaba Sim, sendo refém do cara. Ah, não tem outro, é ele. Então porque renova mais um eles ano. são costa Fica larga, mais né? um ano, fica mais um ano, fica mais um ano, fica mais um ano. Entendeu? E aí vai ficando. E Mas fora que lá cara, dentro, esses jogadores, tá? Vou dar o exemplo do Gil, que é o que a gente que sabe, que saiu aí na imprensa. O Gil ficou e já estão querendo renovar com ele mais 2 anos porque deve pro Gil. Então pega o valor que deve, dilui como se fosse salário, era para ganhar 400, vira 700, dilui o valor da dívida dentro do salário, faz mais 2 anos. O Gil tá com o quê? 34? 34? Deve estar nisso aí, 33, 34? Vai ficar no Corinthians até os 35. E se não tiver ninguém, vai ficar 36, 37. Se não tiver ninguém, é simples. É não dar oportunidade pro Caetano, não dar oportunidade pro Murilo, é não buscar um outro jogador fora, igual acharam o Balbuena, acharam o Pablo, acharam o Felipe. Será que não dá para achar um cara desse mais no mercado? ó, Entendeu? Tem que morrer esses com o caras, Gil, com o Balbuena, com o Fábio Santos. Cara, mas Fábio, tá difícil, entendeu? ó, e eu falo assim, esses caras, além, assim, são coisas que unem o útil ao agradável. Por exemplo, na minha opinião, o Gil, ano passado, trouxeram o Balbuena, pô, o Balbuena que saiu do Corinthians e tal. O Balbuena, na minha opinião, jogou na sombra do Gil. O Gil, ano Sim. passado, para mim, foi bem. Aí eu olhei o útil agradável. Porque, ao mesmo tempo que ele foi bem, ele é o Costa Larga, que quando tem os problemas. Mas igual o Fábio Santos, além de estar jogando bem, é um Costa Larga de quando tem os É problemas. o que eu tô falando. Imagina É só, isso. o Duílio não resolve o problema nenhum.
É A isso. realidade é essa. Não resolve É, problema nenhum. Imagine se o Duílio não tivesse Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos para segurar o Biel. então, mas é isso que eu volto a dizer. O Será? pensamento dos caras é Então, assim. mas O pensamento deles é esse. será que tem que ser refém disso daí, entendeu? É isso que eu tô dizendo. O Corinthians hoje é um Não, clube não tem que refém ser. Não, porque, não, não tem que ser. entendeu? Mas É o que acontece lá dentro. É o que imagina, acontece lá dentro. e eu falo para você, o pessoal fala assim, tem que sair essa turma aí para entrar outra. Eu estou falando na questão política do clube. De verdade, eu não vejo solução mais para a questão política do Corinthians. Por quê? Para mim, qualquer um que entrar é mais do mesmo. Mas tem fulano lá, Augusto Melo. o outro candidato, o Augusto Melo, que ano passado queria fazer roda gigante, que ia com isso e aquilo. Porque esse dia da entrevista, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cara, quem realmente quer fazer, fala assim, só me dá um voto de confiança e pronto, acabou. Não precisa prometer nada. Porque promete coisa política. Político promete e não faz nada. Então, por isso que eu falo assim, independente de quem entrar, para mim não vai mudar nada. Aí vem o Neto, porque em 2026 eu vou entrar. Ronaldo Giovanelli. Mas é assim, ó. Ronaldo Giovanelli perdeu um apartamento porque não pagou o condomínio. E aí vai ter gerente Eu vou falar assim do Augusto Melo, que hoje é o único candidato de oposição. Eu não voto, né, no clube, não tem. Oposição entre aspas. Entre aspas, porque ele já trabalhou com o Roberto de Andrade lá na época da categoria de base, mas é o único hoje nome dentro da oposição. Que é o que eles falam de oposição. Cara, pode ser o tiozinho da pipoca lá do Parque São Jorge. Pode ser eu passando na rua, os caras, mano, você quer se candidatar? Quero. Entendeu? Pode ser você, pode ser qualquer um que tá na live. Cara, qualquer um. Mas tenta trocar. Porque é mais do mesmo. Mas se tiver o mesmo, é mais do mesmo ainda. Eu não tô dizendo que Augusto do Melo vai entrar e vai fazer um baita de um trabalho, a gente não sabe. Mas a gente sabe se for um André Negão, se for qual é o do jurídico que o Neto fala que é vice dele? Fugiu o nome do cara. Deixa eu ver, vou puxar aqui, pode falar. É do jurídico do Corinthians. É mais do mesmo, tanto até que eles não têm opção. É tanto mais do mesmo que eles ficaram sem opção de colocar como candidato. O Duílio não pode se eleger, o André Negão é queimado, o Andrés não quer sair agora. Vai colocar quem? Entendeu? Então eles vão brigar ali para achar um candidato para eles, para ser mais do mesmo, entendeu? Tanto até que é mais do mesmo que o Roberto de Andrade vira diretor e o Duílio não manda embora. Só manda embora quando a torcida invade um CT, que faz uma pressão lá absurda, porque já tinha feito vários protestos contra o Roberto de Andrade, não serviu de nada. Não, vou mandar o cara embora, tal. Não vou mandar embora, não. Ele pediu para sair, porque o trabalho dele é maravilhoso. Porra, é mesmo. Ele trouxe Romero e Bidu para reforçar esse elenco. O trabalho dele é maravilhoso. Você vai colocar quem no lugar dele? Não precisa. Eu vou assumir a bucha. Ô, Jefferson, e você acha de verdade que o Roberto saiu? Eu acho que saiu. Não tá mais dentro do clube, né? Na verdade, assim. Eu acho a gente sabe que é o grupo ali, né? É Roberto de Andrade, é Andrés, é o próprio Duílio. Cara, tava vendo domingo sobre o 2012. E tá lá o Duílio, mano, da entrevista. Era diretor de futebol, de 10 a 14. É o mesmo cara. É o mesmo cara que era diretor do Andrés, que trouxe Jonathan Cafu, que traz esse pereba aqui. Se entrar no site oficial do clube, ele ainda continua como diretor. Isso é bom saber. Entendeu? Tipo assim, cara, pra mim foi só uma... Não, ali foi só pra tampar, só, porque a pressão tava grande e precisava cair alguém. A torcida ainda tem força, mas se entra no site oficial aqui, ele ainda continua na diretoria aqui. Ou seja, ele não vai sair. Entendeu? Então, assim, realmente, é o que você falou. Entre qualquer um. Precisa mudar. Eu não sei se vai ser o Augusto Melo que vai mudar as coisas, mas precisa tirar essa diretoria. A minha opinião é que precisa mudar essa diretoria que está lá há muito tempo, porque, cara, é defasado, cara. É defasado. O time do Corinthians é defasado.
presidente que Não. Ó, pegando por 300 milhões e sai com 900 achando que fez um trabalho nota 6. por, por exemplo, no dia que anunciaram a tal saída do Roberto, e aí anunciaram lá, acho que 2, 3 dias depois, a saída de um dos coordenadores da base que estava há 10 anos no cargo. Então, é muita coincidência anunciar a saída do Roberto um dia, 2 dias depois anunciar para um coordenador da base que estava há 10 anos no clube, certo? Então, para mim, era um cara que era mantido pelo Roberto. Aí falou assim, que dos jogadores, né, que esse cara contratou para a base do Corinthians, aí foi falando alguns nomes, e o principal nome seria o Robert Renan. Falei, poxa, o cara há 10 anos, e em 10 anos ele contratou só isso que deu certo. Era para ter sido mandado embora há muito tempo. É. Mas não sai, cara. Essa diretoria é patética, cara. Então, E assim, é chovendo é molhado. chovendo molhado, cara. Vai, quanto tempo aí que você tem a página aí e bate na diretoria? A gente aí com praticamente 3 lives aí sentando o cacete nos caras, porque, mano, não tem jeito. A gente tenta mudar de assunto, mas acaba trazendo porque, para resumir, tudo que acontece no futebol, tudo que a gente está passando nesses 4 anos sem título, tudo que a gente está arrecadando de sair para Ituano, de perder aos Reds em estreia, daquele time ridículo, é tudo fruto desses caras. É tudo fruto porque o futebol reflete dentro de campo. O que esses caras fazem lá dentro é uma palhaçada, velho. É uma palhaçada. Eles tiram com a nossa cara. Toda vez que o Corinthians perde, faz um vexame, na semana tem 500 nomes que vai vir pro Corinthians. Toda vez. O Corinthians saiu pro Ituano, Sempre para desviar o na foco, né? terça-feira já tem outro. Já tem, ó, o Corinthians tá querendo o fulano. Tá querendo. E é os mesmo cara, é o Talisca. É só Arábia, China. É só Arábia e China. Os jogadores que vêm. É só Arábia e China. Aí o cara tem que estar sem contrato, porque o Corinthians não tem dinheiro. Dilui no contrato, a luva. E aí vai virando essa patifaria. E aí que volta a minha tese. Não acredito que tenha uma cobrança interna que deveria ser feita por um presidente. Entendeu? Uma cobrança interna que deveria ser para o treinador. Que o Lázaro vai gerir o grupo, eu tenho certeza que vai. É um cara super correto, parece ser super do bem. Mas o Silvinho também era. O Mancini também era. Eu acho que não é um cara. Então, é Se só a gente. aconteceu o que a gente entrou de novo com o VP, aquele atrito claramente com os jogadores, em forma de pensar, em expor certas coisas. Mas o Silvinho também era. E deu certo? Não deu certo, entendeu? Porque só gerir o grupo é a principal função hoje no futebol brasileiro, um cara gestor de grupo. Isso daí eu concordo totalmente, assim embaixo. Hoje um cara para ser treinador de futebol, ele primeiro é gestor de grupo e depois ele conhece de bola. Só que é os mesmos cara. É os mesmos cara. Não tem. Vamos lá. Imagina que o Yuri volte da seleção, porque na seleção às vezes dá essas bugadas no jogador, volta meio mole, e o Yuri não volta bem. A bola não começa a entrar. Quem entra no lugar do Yuri? É. É... No caso, agora, é o Barleta, né? Então já estão colocando o Barleta, mas não era o mesmo, não é o mesmo a diretoria que, quando acabou o ano, falou que podia confiar que o Júnior Moraes, o Manziotti, ia fazer um trabalho em cima dele específico para ele voltar para jogar esse ano, que ia mostrar o futebol dele. Que futebol, irmão? Que futebol? 500 Igual, pau por no Júnior exemplo, Moraes. o que você falou aquela hora que você falou do Luan. Deixa eu pegar uma calculadora rápida aqui. O Luan, ele ganha 800 mil por mês, certo? Certo. 800 mil. Aí fala assim que não vai rescindir porque tem que pagar a multa, que não quer abrir mão da multa. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui. Aqui, ó, 800. Só esse ano vai pagar 9 milhões e 600 para ele. Quanto que é essa multa que tem que pagar de rescisão? Compensa Eu vou dar um exemplo para mim Entendeu? do que se eu sou Não tem lógica, se eu cara. sou presidente do Corinthians e tem essa situação com determinado jogador, digamos que hoje é o Luan. Cara, é o seguinte, cara, ó, não dá para jogar, a gente tentou, beleza. Você vai estar treinando, você está cumprindo seu contrato, ok? Ok. Mas você vai pro jogo. Você vai pro Lógico. jogo.
Você vai pro jogo. E você vai pro jogo e os caras aquecem ali na lateral, né? Do lado do banco de reserva. Você não vai aquecer atrás na lateral, não. Você vai aquecer atrás do gol da organizada. Começou um minuto, você vai para lá, pega uma bola, fica petecando. Você vai, você vai lá cumprir seu papel, eu vou cumprir com o meu. Eu te pago no dia certo, você cumpre seu papel de estar aqui. Vamos ver se ele aguentava 10 jogos. Vamos ver se ele aguentava 10 jogos. Então, mas aí o cara assim, vai, treina separado, o clube dá toda estrutura, o time viaja fora, o cara fica aqui. Pô, fica em casa. Tá ruim? Boa. Tá ruim? Entendeu? Então é que eu falo. Aí é lógico que não vai querer. Falta humildade dentro da diretoria, que eu falo, não tem essa cobrança. Aí é onde que eu falo pra você que eu não entendo. Porque, pô, não, a gente não vai rescindir porque tem que pagar a multa. Tá, mas se você não vai rescindir, você vai ter que pagar 9 Não vai rescindir porque deve favor pro empresário. Vai ver quem é o empresário do Luan. Então, tipo assim, aí você vai pagar 9 milhões e 600 por ano o cara não jogar. E é uma coisa que é tão simples de resolver, cara. Por exemplo, a gestão do futebol feminino, que é aqueles gambaré, que é a parte, né, do Corinthians, do masculino. Cara, é uma gestão que dá tão certo. Sim. É uma gestão que dá tão certo. Porque, sabe, será que é tão difícil? Assim, um trabalho contínuo do Arthur Elias, mas não tem trabalho contínuo, porque no primeiro atrito que tem, esse mesmo grupo que a gente está falando, os caras derrubam, pô. O Carille derrubaram o Carille, que é cria lá de dentro, que conhecia os caras desde 2010, rodou com esses caras, derrubaram o Carille. O Corinthians tomou 4 do Flamengo e caiu. O Carille caiu, os caras derrubaram o Carille, que tinha sido tricampeão paulista. Então, assim, é o que eu tô te falando. O clube hoje, igual todo clube tem hoje os jogadores mimizentos que tem uma voz ativa lá dentro. Mas no Corinthians é muito ativa. É muito ativo. Porque é os mesmos caras. O Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, que já tem história, Romero, que volta porque já jogou, Fábio Santos. Aí vai, continua. Rony, que é cria da base, não apita em nada. Vera chegou agora à Argentina. A única contratação, que foi mesmo uma contratação, que foi o VP que pediu, a única contratação que o Corinthians foi buscar no mercado, pegaram ele no avião, já deram a camiseta e vai pro jogo. Entendeu? Vai pro jogo, porque era a única contratação que realmente o Corinthians foi no mercado, analisou e pegou um cara. Que é o Fausto Vera. O resto não, o resto é baseada, é amigo do fulano. Pô, saiu um boato que o João, antes de aposentar, podia vir pro Corinthians de novo. Aí o Corinthians, acho que não quis, o grupo não deve ter aceitado, caiu. Aí aqui, ó. Segundo o GE, Gustavo Antônio está feliz na Rússia. Isso aqui saiu ontem. E bastante adaptado ao Zenit, onde passou a ganhar um salário de nível europeu e por isso a preferência é continuar por lá. Para isso acontecer, o Zenit terá que negociar o valor da compra do jovem atleta e já preço pré-fixado foi feito em 2022 e perdeu a validade após a rodada de negociação. Ou seja, mais um que saiu de graça. Poderia estar para ajudar bastante, que não vai voltar. Não resumindo volta. Isso. Não, colocou ele no meio de uma negociação ali tosca, porque até hoje a gente não sabe quanto que vale o Yuri, quanto foi pago pelo Yuri, quanto que vale o Robert Renan dentro da negociação, quanto que está valendo o Mantuan, quanto que valeu o Duqueiroz. A renovação e transparência, que de transparência não tem nada. Tudo é escondido, tudo é feito pelas coxas, tudo é escondido do torcedor. É isso aí. Cara, eu tenho um dado aqui interessante, mudando um pouco de tanto cacete que eu tô dando nessa diretoria, que eu já tô pegando... Não, só pode dar o pitaco. Pergunta aqui, ó. O Eric Fresco mandou aqui, ó. Porque o Jô é fácil de mandar embora. Que jogava e marcava. E o Luan é difícil. Cara, o Jô foi embora só por causa do vídeo, mano, dele batendo tantã. Senão ele tava até hoje. Ele só tá... E olha lá, e outra, viu? Na época, eu não tô defendendo aquele vagabundo que tá no Rio, não. Porque eu acho que tem muito do treinador. Você vai querer o cara? Não quero mais. O grupo aceitou bem? Não aceitou bem. Então, ó, Jô, desculpa, velho. Não vai dar. Ainda ficou uns 3 meses mamando na teta lá do Corinthians e foi pro Ceará. Mas talvez se é o Lázaro, aceitava. É igual os boatos que saiu do Luan. Olha, o grupo talvez aceite a reintegração do Luan, porque coitado do Luan, ele tá sem jogar, pô. Entendeu? Ele, coitado do Luan. Ele quer demonstrar o futebol dele faltando 6 meses de contrato, para ver se ele acha outro clube trouxa
pra ele mamar na teta mais 4 anos e ganhar 400 mil, que ele vai fazer uma puta de uma promoção. 50% a menos do salário dele. Cara, o Jô só saiu por causa do saiu o vídeo do Tantan, que se eu vejo o Jô fazendo aquilo dali, numa balada, eu perco meu réu primário. Porque eu ia atacar o Tantan na cabeça dele. Porra, como é que o Corinthians tá jogando? O cara é funcionário do clube, amigo do elenco. E, mano, o torcedor se lasca de tudo quanto é jeito pra ver o Corinthians, passa raiva, não dorme à noite quando perde, estraga a semana do cara. E simplesmente o jogador do elenco, no meio do jogo do Corinthians, tá de costa pra televisão, batendo o Tantan. E o Corinthians não consegue, ficou 2 dias sem soltar uma nota, o cara ainda ficou uns 3 meses lá mamando na teta lá de salário do Corinthians, que não mandou embora, tanto até que ele ficou uns 3 meses, talvez seja para pagar o que devia para ele ir pro Ceará. Mano, é sem comentário. O jogo... Aqui, ó, fala que não tem meia, né, para o lugar do Renato e tal. Botafogo se mexe e negocia com Matias Rojas. 27 anos, destaque do Racing. Já ofereceu uma proposta. Jogador tem, não vai atrás. Mas qual o vínculo do Matias Rojas? O empresário é chegado? É chegado do grupo? Já jogou no Corinthians? Tem mais de 30 anos? Não, não tem. Ah, então não faz o perfil. É amigo, já jogou com o Cássio na seleção, com o Fagner, Fábio Santos? Jogou com o Fábio Santos na China? Não, então não. Entendeu? Veio da Ucrânia com o Maicon na guerra? Não. Então não faz perfil dessa diretoria, entendeu? Ele, talvez, quando acabar o contrato dele, ele tiver sem contrato e ninguém quiser, e aí ele vier no Brasil e achar uma camiseta dele quando era criança com a camiseta do Corinthians, aí sim, aí é hora do Corinthians agir. Cara, não tô criticando a contratação do Barleta, porque eu sou a favor do Campeonato Paulista, igual você comentou, do Corinthians sempre buscar a revelação. Sim. Porque o nosso time vencedor, né? Nosso time vencedor, que foi a era de 2012, Ralf, 2009, Paulinho. Veio de Barueri, Bragantino, Figueirense, e aí fora. Desde antes, né? Veio o Marcelo Matos. Isso, ia lá, buscava o cara, né? Marcelo, acho que veio do Botafogo, depois foi Botafogo, mas ia ir lá e pegava. Quem era o melhor do Bragantino? Era o Paulinho? Quem era o melhor da Ponte Preta? Elias. Quem era o melhor? Romarinho foi destaque? Romarinho. Ah, o Chicão, pô, foi bem lá. Chicão. Felipe. André Santos, Figueirense, busca o André Santos. Jorge Henrique, Botafogo, que também estava nessa merda igual aos 2 anos atrás. Jorge Henrique. E aí você ia formando um time, cara. Então, assim, eu sou totalmente a favor do Corinthians ir. Aí eu falei, caramba, moleque novo, revelação do campeonato. Corinthians tem alguma coisa aí estranha que tá acontecendo nesse bastidor. Aí não, aí depois já saiu a notícia que a família dele era corintiana, ele super corintiano, aí sai a foto com o Cássio, a foto pedindo autógrafo pro Renato Augusto. Eu falei, opa, já encaixou aí dentro de um perfil, que é uma lista que o Duílio deve ter lá, que o dirigente, que é ou ser corintiano, porque o Luan veio, porque saiu uma foto dele com a camiseta em 2012. Foi por isso que o Luan veio. O Luan não jogava mais bola. O Luan não jogava mais bola. Quando ele veio, o pessoal ficou empolgado e tal. Eu não. Por quê? É simples, cara. 2016 ele foi bem. 2017 ele foi excelente. Foi rei da América. Em 2018, morreu. Em 2018, até o meio do ano, ele ainda manteve. A partir do meio do ano, ele caiu, mas caiu de uma maneira drástica. O time do Grêmio, cara, era um enrolo. Não fez nem questão de tentar segurar. Era uma enganação ali absurda, porque Ramiro, Arthur, Luan, aquele time do Grêmio, porra, eu falo a verdade, foi uma contratação que eu me animei quando veio, foi o Ramiro. Porque eu vi o Ramiro, puta, raça pura, jogava o fino da bola no Grêmio, mas até que com o Luan, né? Porque já não vinha bem. Mas os caras venderam gato por lebre, né? A verdade é essa daí, né? Mas tem um dado interessante aqui que eu quero... Curiosidade inútil. O Corinthians não tem nenhuma vitória no tempo normal, nesse século, como visitante fora do Brasil em jogo eliminatórias da Libertadores. O último jogo que o Corinthians ganhou em fase eliminatórias da Libertadores foi em 96. Tem 26. E agora vai pegar o Del Valle. Na fase de grupo, acho que ainda deve ter. Tem vitória fora, né?
Mas agora, de mata-mata, das oitavas de final para frente, o Corinthians não ganha de time estrangeiro fora de casa. Aí você pega todo esse retrospecto com vários times bons que passou, inclusive o time que foi campeão invicto da Libertadores, né? Que empata com o Emelec, aí pega o Vasco, empata. Empatou aí fora pega e tal. empatou fora, não ganhou, né? Depois pega Vasco e pega o Boca lá e empata 1-1 na final. Então, e pega esse time com essa apatia fora de casa desde o ano passado, você olha um bagulho desse e fala, puta, fudeu, mano. Entendeu? Fudeu. Tipo, Porque não precisa nem ser mata-mata, por exemplo. Um dos melhores times que nós vimos jogando, pelo menos eu, nos últimos anos, foi o de 2015. Para mim foi um dos melhores. Melhor até o que o de 2012. Em questão de futebol. Sim, jogar bola. Entendeu? Isso. Só que até esse time, o período dele era qual? Empatite. Por quê? Empatava fora de casa. E não era nem mata-mata. E aí você traz essa estatística. Para mata-mata, tipo assim, hoje, a Libertadores hoje, os times estão muito competitivos. Alguns anos. Quem descobriu o Del Valle? O Corinthians. Foi. Quem descobriu o Tolima? Foi. Corinthians. Então, Guarani do Paraguai. Quem descobriu o Guarani do Paraguai? Então, assim, só que hoje esses times, eles entram e eles conseguem competir. Não tem mais bobo, né? Como, por exemplo, os caras falaram assim, o Palmeiras pegou uma baba no Libertadores. Sim, pegou um grupo mais fraco. Só que, por exemplo, há alguns anos atrás aí, o Palmeiras se lascou com esse Barcelona, que vai jogar de novo contra. Então, assim, não tem mais time bom. Tem os times que são mais fracos. E aí entra totalmente no que a gente está falando. É um time que não demonstra que joga bola fora de casa. Não demonstra. O único jogo, assim, lampejo, absurdo, foi a final contra o Flamengo, que no segundo tempo acabou com o jogo. Porque assim, Jefferson, por exemplo, vamos pegar aí, o Corinthians vai jogar contra o Liverpool do Montevideo, fora de casa. Pô, é um time pequeno. Os caras vão com qual pensamento? Pô, o Corinthians, time grande e tal. Tá. Pô, mas esse time grande, ele já foi eliminado pelo Tolima. Esse time grande já foi eliminado pelo Guarani. Esse time grande já foi eliminado pelo Del Valle. Esse time grande, ano passado, perdeu pro Ausweg. Esse time grande, esse ano, foi eliminado pelo Ituano. Esse ano foi eliminado pelo Ituano. Então, tipo assim, cara, assim, aí por isso que eu coloquei que ao mesmo tempo que é um grupo fácil, difícil, pode se tornar fácil. O grupo, depende Só que depende dos caras. Totalmente. Então, tipo, porque esse time, por exemplo, do Uruguai, que para mim é o time mais fraco da chave, é o time do Uruguai, eles vão estar com esse pensamento. Pô, a gente pode vencer os caras quando eles não ganham fora de casa. Sim. Entendeu? Mas, pô, no Campeonato Paulista, o Corinthians empatou com a Inter de Limeira, perdeu de 2-0 pro São Bernardo. Fora de casa. Tomou um vareio do São Bernardo. Só que o São Bernardo, como se diz, o São Bernardo ainda vamos colocar entre aspas. Foi um time que destacou dentro do Paulista. Mas não precisava fazer um jogo pífio igual foi feito. Podia ter sido um jogo parelho, que não foi. Exato. Agora, pô, Inter de Limeira, entendeu? Tomou um cansaço do Red Bull. Portuguesa, campo ruim, os dois. Só tinha torcedor então, corintiano. Aí falando de Libertadores, é por isso que eu falei, mas o grupo é fácil? Sim, teoricamente. Só que esse mesmo time, o Corinthians, pode complicar esse grupo. Por quê? Ganhar do Del Valle lá vai ser muito difícil. Muito difícil. Pode até ganhar, se não, acho que sem tiver o fator pressão. E é por isso que eu falo que esse jogo contra o Liverpool é muito importante. Porque se ganha do Liverpool... É o mais importante. Se ganha, os dois próximos jogos são em casa, então você tem que fazer o dever de casa, são 9 pontos, e aí você sai para fora lá na Argentina e lá no Equador, sem aquela responsabilidade absurda de ter que fazer ponto fora, porque você já fez. E seu último jogo em casa é contra o Liverpool.
Não que é que eu falo de novo. Qual a diferença desse elenco, dessa diretoria, desse preparo para o ano passado? Porque a tabela é exatamente igual. A gente pegou o time mais fraco na primeira rodada fora e terminamos com eles em casa. O Corinthians empatou com o Alzed em casa. O Corinthians perdeu com o Alzed fora. Perdeu lá. Aí teve que segurar o Boca na La Bombonera, teve que segurar o Deportivo Cali, né? Jogo que o Fábio perdeu pênalti, Cássio pegou pênalti, um sufoco lazarento. Aqui a gente ganha com gol contra e ganha do Boca bem, que para mim foi um dos melhores jogos do Corinthians ano passado, que o Maico e o Duqueiroz encaixou naquele jogo praticamente a engrenagem perfeita daqueles dois volantes. E o Maico acaba com o jogo, também só morreu. Então, assim, qual a experiência que esses caras tiraram do ano passado para essa? Sendo que ano passado também no Paulista chegaram aí para os pênaltis dentro de casa, sendo que dependia só desse time. Pegaram o Guarani, dependia deles para ganhar do Guarani. Não, levaram para os pênaltis com o Guarani também, 1-1. O mesmo time, é o mesmo elenco. Entendeu? O Corinthians não pode jogar contra time pequeno. Então, mas aí não é que pode. tá. Eu acho que... não pode. O problema é jogar assim, contra time pequeno é pedir para se complicar. Eu acho que quando esses caras entram, e aí eu tô batendo nesses caras, Fagner, Gil, o Fábio, quando eles enfrentam um time grande, igual contra o Flamengo aconteceu a final, vou dar o exemplo da final. Contra as quartas de final não teve jogo, mas na final, que o Corinthians joga muita bola, os caras meio que jogou pela história deles, pela carreira. O Fábio queria muito aquele título da Copa do Brasil, que ele não tem. Sim. E aí você objetivos vê que pessoais. Tem qualidade para jogar? Tem. Mas será que tem a cobrança? Entendeu? Será que tem a cobrança? Objetivo pessoal. Entendeu? É um objetivo pessoal maior do que jogar pela torcida, entendeu? Ah, não, eu preciso conquistar isso daí. Na minha carreira eu ainda não tenho. O Cássio não tem, o Fábio não tem. Entendeu? O Fagner, acho que tem pelo Vasco, mas pelo Corinthians não tem. Então, assim, os caras jogam pela carreira deles, não jogam naquele determinado jogo, não joga simplesmente pela torcida, que é para valer pro cara jogar dentro do Corinthians. É o óbvio, né? O cara jogar por amor à camisa pelo Corinthians. É chovendo molhado, cara, falar desses caras. Aí eu bati semana retrasada e semana passada muito a questão do Fagner e do Gil, a tamanha displicência que eles foram bater pênalti, e que é o que eu falo, eu acho que não tem uma comissão técnica, não tem uma diretoria para bater. Eu acho que... Eu vou terminar o raciocínio, você vai entender. Do Gil, ele bate na goiaba, que era brincadeira. Pô, bateu na goiaba, kkk, que contra o Boca deu certo, e dessa vez não. Quantos mata-mata após o Boca teve pro Gil treinar pênalti? Ah, um absurdo. Aí beleza, vou agora pro Fagner. O Fagner, o Corinthians perde uma Copa do Brasil com ele perdendo o pênalti. Não tô dizendo que é culpa dele. O cara foi lá, fechou o olho, sentou o pé e bateu na trave. Beleza, acontece. Mas perdeu uma Copa do Brasil por erro dele. Já tinha perdido contra o Palmeiras, né? Tem várias decisões de pênalti que ele vem perdendo. Aí... Foi 3 ou 4. Isso, aí simplesmente o cara não treina pênalti, cara. Eu perdi pênalti, eu não quero mais bater, eu não bato mais. Mas os caras esqueceram que se não acaba com 5. Não termina empatado o pênalti, continua até chegar o momento que acaba. E aí chega no Fagner. Aí o Fagner bate displicente, porque não treinou pênalti. E eu posso estar queimando na minha língua aqui, cara, mas é claramente o Fagner e o Gil não treinaram pênalti. Quem treinou pênalti foi os 5 batedores oficiais ali, que estavam na hora no campo. Então... Foi o que eu falei pra você. Pra mim o time entrou com um salto alto. Sim. Não treinou pênalti. Não imaginavam que ia pros pênaltis. E, assim... Eu, particularmente, eu tenho uma opinião um pouco contrária da torcida com relação ao Fagner. Eu acho o Fagner um excelente lateral, só que eu acho que ele é um cara que, de dia a dia, para você trabalhar, é um cara muito complicado. É um cara que, a minha opinião, é um cara egoísta, é um cara que não tá nem aí para nada, ele quer bater metas pessoais. Porque, igual você falou, se ele pensasse na torcida, pensasse no clube, ele treinaria aquilo que ele anda falhando. O Gil é um cara que, de vez em quando eu converso com ele, ele é um cara que me parece ser um cara que treina. Sim. Cobrança de pênalti, essas coisas, porque ele não sabe bater. Só que o Gil errou
mas não é passar pano, mas ainda tem uma desculpa, porque você vê que ele claramente ele tira totalmente do goleiro, só que a bola bate na trave. Agora, qual a diferença do pênalti que o Fagner bateu para o que o Pato bateu contra o Grêmio? Displicência. Displicente. Só a cavadinha. Displicente. Só a cavadinha. Foi displicente. E aí, tipo assim, só que aí, o que acontece? Aí entra um lado que eu acho o erro da torcida. Eu, apesar de eu conversar de vez em quando com o Gil, eu não deixo de criticar. Faz parte. Meu, uma coisa é você ofender. Outra coisa é você criticar. Cobra. Isso daí é claro. A gente Sim, sabe uma disso, coisa é você ofender, outra coisa é criticar. Agora, por exemplo, uma parcela da torcida pegou o ranço do Gil, não sei por qual motivo. E aí sempre tá xingando o cara. O Fagner, é o melhor lateral direito que tem no Brasil. Aí, a torcida passa a mão. Passa a mão. E aí, esse cara, ele nunca mais conseguiu evoluir. Primeiro, que ele não tem um reserva à altura há muito tempo. Sim. Então, como se diz, ele não precisa se esforçar tanto para ser titular. Tá. Não tem um reserva à altura. Eu Tudo que ele faz, a torcida aceita. Se ele entrar... pênalti, não, mas o Fagner joga muito. Mas daí que ele joga muito, ele perdeu o pênalti e prejudicou o time. É isso que eu falo dos nomes de todo. Fábio, qualquer um. Qualquer um. Porque o cara, nos pênaltis, cara, pra mim assim, vou já deixar bem claro, o Cássio pra mim é o maior goleiro da história do Corinthians, talvez o maior jogador da história do Corinthians. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o cara tem que pular 6 pênaltis pra esquerda de 8. Um cara que tem o nome, a estatura, a envergadura, a fama de pegador de pênalti contra o Ituano em casa, não custa parar, olhar pro cara e falar, mano, não precisa nem falar, mano, é o Cássio que tá na frente do cara. Abre os braços e espera o cara bater. De 8, pelo menos 3 você vai pegar. Eu duvido que de 8 pênaltis, se o Cássio não esperar, ele pega 3. Eu duvido. Porque ele pode pular antes, quando o cara estiver saindo do meio de campo. Ele pode pular antes. Se o pênalti for bem batido, não pega. Não pega. Pênalti no ângulo, o cara não pega. Cara, quantas vezes simplesmente o cara pulou para a esquerda? Caiu em gol bosta. Adivinha o lado. Adivinha. E o Corinthians foi campeão em 2018, passando nos pênaltis contra o São Paulo, ganhando dos porcos lá no Chiqueiro, com um time totalmente treinado para pegar pênalti e fazer gol de pênalti. O Danilo e o Sheik entravam no final do jogo. Ali você viu uma preparação do time para aquela determinada situação. Que faltou totalmente contra o Ituano. Então, e ali o time não foi displicente, que não entrou com o salto alto. Não. Entrou reconhecendo. Por isso que eu falo para você, o problema do Corinthians, contra time pequeno é isso. Aqui é o Corinthians. O jogo tá ganho. Somente em casa. Só que a hora que entra, a história é diferente. Entendeu? Porque os caras jogando contra o Corinthians, eles sabem. Cara, por exemplo, o jogador do Ituano. É a chance da vida do cara, sabe. Pô. O cara fez o gol no Corinthians, foi pro São Paulo. Mano. O cara acertou um chute que o Cássio falhou ali no gol do cara aqui. Acertou puta de um chute em Raí, 28 anos. Pelo amor de Deus, o cara foi parar no São Paulo porque fez o gol no Corinthians. O Ituano tava pra cair. Alguém tinha ouvido falar desse cara? Mas enfim, aí é pra você ver como se igualam um pouco as diretorias que pensam em se perpetuar no poder, né? Sim. Que a diretoria deles e a diretoria nossa, o pensamento deles é não sair de lá. É não sair. Não importa o que aconteça no clube, a gente vai trazer o Costa larga para segurar, entendeu? Nós vai trazer um ex-jogador. É o que eu falei lá no começo. Tipo assim, é a SAF falida. É a SAF falida. Que não tem como. E me diz, como você não consegue administrar um clube que você já tem uma previsão de arrecadação, você já tem uma base de arrecadação. Nós sabemos que se a gente bater aqui, vai entrar isso. Como é que vocês gastam mais do que vocês ganham? Entendeu? Que irresponsabilidade é essa? Como é que o conselho aprova o teto de gasto para deixar passar uma sem vergonha dessa, entendeu? E agora tá esse negócio da arena lá de talvez $1 bilhão, 30%. Tal.
particularmente, se o negócio for como eu vi, eu vejo vantagem. Por quê? Você vai pegar 1 bilhão, que será para quitar a dívida, e aí esses juros é mais baixo, a empresa, ou não sei quem lá, que foi injetar esse 1 bilhão, vai ficar com 30% da arena. Então, de tudo que foi arrecadado no jogo, 30% é da empresa para você batendo na dívida. Acho legal isso aí. Sim. O Tem que ser transparente. O Guarani da Capital fez isso com a W Torre. Tem que Só que aí o que não é da minha cabeça, Jefferson, é o seguinte: quando foi construído o estádio? 14. 2014. Por que em 2014, 2015 já não fez isso? Porque não deu certo o esquema. Aí a torcida do Corinthians, vai zoar o Guarani da Capital falando que durante 30 anos o estádio era W Torre. Só que desses 30 anos já se passaram uns 5, 6 ou mais. Mais 14 que eles também inauguraram. Foi nessa época aí, já vai fazer 10 anos. Entendeu? O Corinthians veio fechar o name rights depois de Copa do Mundo, depois de Olimpíadas, depois de tudo. Aí você imagine só. Se levar 30 anos para pagar esse 1 bilhão, nós estamos em 2023. Daqui 30 anos, 2053. Se tivesse feito esse acordo lá em 2015, por exemplo, 30 anos, 2045, certo? Já estaria quitado. Olha o tanto de tempo perdido. É uma administração, cara. É uma administração de... Como é que eu posso falar? E vai voltar a bater de novo. Imagina você com condições... Imagina com você com a empresa que há condições de você patrocinar um clube, dispor sua marca dentro de um clube, e você pega um ex-dirigente que a gente sabe que manda lá dentro, Sim. E o cara vai dar uma entrevista no podcast e falar que pode roubar um relógio, mas não pode matar, não pode... Aí o cara vai dizer assim, o Corinthians não tem fins lucrativos. Ele deve 1, mas era para dever 2. Peraí, eu vou pôr meu dinheiro aí? Não põe, cara. Então, assim, não vai ter empresa séria para colocar. Vai ter uma... Sabe que comentaram na minha postagem? Que eu interpretei a fala de maneira errada. O Andrés depois veio pedir desculpa pelo que ele falou. Pelo amor de Deus. Passar pano pro Andrés é demais. Mas até isso tem gente que fala. Tem. Não, é que uma parte disso tudo que tá acontecendo também é um pouco culpa nós, torcedores, né? Mas do corintiano no geral. Sim. É a aceitação, igual você falou, aceita do Fagner, é a aceitação de querer esses caras continuar lá dentro, entendeu? Porra, mano, não tem fim o ciclo dentro do Corinthians. É até o cara morrer. O Danilo se aposenta, vira treinador da base. O Alex se aposenta, vira diretor. O Alessandro se aposenta, vira gerente de futebol. Cara, é um ciclo sem fim, entendeu? Aí o Fábio Santos, se não renovar no que vem, ele se for essa mesma... Vai virar diretor. Então, se manter essa eleição aí, esses caras, não duvido nada o Fábio Santos em pegar um cargo, se caso ele se aposentar, entendeu? E aí é aquilo que eu falei para você, é onde que eu, particularmente, não vejo solução. Então. Não tem solução. Porque cara, vai continuar a mesma coisa. Assim, não tem solução, realmente, mas tem que mudar. Eu penso assim, tem que mudar, tem que entrar outro cara. Tem que entrar outro cara para ver se realmente é todas as opções que não prestam. Entendeu? Porque não tem como, cara. Não tem como querer defender umas asneiras dessa, iludindo. Cara, esse time de merda que aí ficou 19 aí, que era ruim pra cacete, um monte de jogador de baciada do Sub-23. Cara, quem montou foi o Duílio. Quem montou era o Duílio, diretor de futebol. Mas o Andrés que dava canetada, não tem... mas ele aceitou para poder sair na chapa deles. Foi ele que montou. E quando ele viu que esse time era ruim, que ele virou presidente, que aí ia cair no mandato dele, aí começou a vir Juliano, Renato, Roger Guedes, fulano, ciclano, que aí bate contra o que ele falou, que ele ia baixar as dívidas, né?
Aí agora que tá acabando, que ele não ganhou nenhum título, que até o Paulista perdeu, aí ele vem falar assim, não tô preocupado em ganhar título, tô preocupado em baixar dívida. Você tá preocupado em baixar dívidas pagando 1,5 milhão pro Guedes, 1,5 milhão pro Paulinho, fazendo acordo com a Tausa sem saber nem onde é que é a sede da empresa, falando que faz proposta para Cristiano Ronaldo, falando que vai trazer Coutinho, ano passado era falando de Cavani, era falando que Suárez era impossível, mas quem sabe o Suárez não vem. Aí o cara no outro ano bate no Grêmio, pagando 500 mil para Júnior Moraes vindo de guerra, 6 meses sem jogar. Cara, esse daí é a administração responsável que você tá falando que você tem? Tem o lateral esquerdo lá do Caxias. Não, do Caxias não, do Novo Hamburgo. Sim, o lateralzinho esquerdo. 18 anos. Aí o Corinthians tem interesse em trazer ele pro time principal? Não, pro Sub-20. Só que o Sub-20 tem 3 laterais esquerdos. Do moleque que tá lá desde os 13 anos, Sub-15, Sub-17, Sub-20. O cara jogou 10 jogos no Gauchão, 6 jogos ele foi titular. E outra. Aí você vai trazer o cara pra Sub-20. E outra, igual saiu a informação aí, que o Murilo tá fazendo a esquerda no treino. Cara, sobe um moleque da base. Começa a lapidar. Entendeu? Pô, se o Fábio Santos joga bem, jogou bem, é um jogador de qualidade, mesmo estando velho, é a oportunidade do moleque aprender com esse cara. Porque ele tem que entender na cabeça dele que ele vai passar o bastão para alguém, se ele gosta do clube. Porque esses caras, assim, igual você falou, conversa um pouco com o Gil e tal, mas eles levam o time como se fosse... É a profissão, pô. Eles vão lá, entra tal hora. O que eu sei do Gil, o que eu sei do Gil é que é o primeiro a chegar, que treina pra cacete. O lado físico dele é impecável. Sim. O lado que eu bati nele é porque eu acredito que ele não treinou pênalti. Não treinou pênalti. Porque ele bateu do mesmo jeito que ele bateu contra o Boca. Do mesmo jeito. Ele escolheu um canto e bateu na bolinha do tornozelo. E o que era piada pra gente porque deu certo, se tornou a mesma coisa. Agora não acabou a piada, porque bateu na goiaba. Entendeu? Então, eu acredito assim, um cara do tamanho do Gil, pela história que tem no Corinthians, pela experiência que ele tem, pô, peraí, se naquele dia chegou até mim, quando chegar até mim, eu não vou fazer mais aquilo, porque ele quase errou. O goleiro espanou na bola ali e entrou. Entendeu? Mas era tudo bonito, era tudo graça, entendeu? Talvez a pessoa, né, o torcedor que esteja assistindo e tal, vai falar assim, pô, mas vocês vão ficar só criticando o time, só falando. Não é crítica. É mostrando a realidade. Eu acho que o torcedor ele tem que entender quando os assuntos que são para ser tratados. Uma coisa seria, por exemplo, a gente combinar aqui, de conversar, entender como que você é corintiano, como que foi a história e tal. Mas eu acho que o momento, cara, eu acho que as páginas que são influentes, né, que conseguem conversar com o torcedor, é o momento de mostrar a realidade, velho. Eu acho assim, um clube do tamanho do Corinthians, por exemplo, não pode ficar tanto tempo sem ganhar um título. Um clube do tamanho do Corinthians não pode ficar sendo eliminado para time minúsculo. Não pode o Corinthians entrar numa Libertadores num grupo que tem Argentino Júnior, Liverpool de Montevidéu, Independente Del Valle, com a incerteza se vai passar. Se classificar em primeiro. Se vai passar, incerteza. Isso. Isso. Não pode um clube do tamanho do Corinthians ficar nesse negócio de, se machucar o Renato, acabou o time. Se machucar o Yuri, não tem centroavante. Se machucar o Guedes, não tem. O Guedes, Fábio não Santos, tem outro jogador. não tem. Não Fagner, tem. não tem. entendeu? Se machucar o Rony e o Fausto Vera tiver suspenso, é Cantígio. Acabou. Porra, mano, A única posição, as duas únicas posições no Corinthians hoje que tem reserva é volante segundo. É goleiro e zagueiro. Eu acho que, por exemplo... Zagueiro agora. O zagueiro tem o Bruno Mendes, o Caetano, o Gil, o Bueno que vai embora e o Murilo. Então tem reserva. Sim. Mas... Goleiro tem o Cássio, o Carlos
O Carlos entrou e deu segurança. Então, tem a segurança do Carlos. De zagueiro, Tem se razão. machuca o Gil, vai entrar o Caetano, que não tem tanto tempo de Corinthians, assim, de minutagem, né? Que eu acho que deveria ter entrado mais no Mas Paulista. já tá treinando Mas titular, viu? já tá, então. Porque tem qualidade, porque Então, já rodou. O Goiás veio do Goiás, era sim, titular, disputou um Brasileirão de titular. sim. E quase os cara emprestam de novo. Quase os caras conseguem o feito de emprestar o Caetano de novo. E aí tem, para mim, hoje o Juliano faz o segundo volante, tem o Maicon, só que para a função do Juliano que está fazendo hoje é totalmente diferente do que o Maicon nos seus auges de Maicon faz, porque se a gente for lembrar, o Maicon faz 2 gols recentemente contra o Boca, pisando dentro da área, entendeu? E eu não é mais essa segunda característica que é clássica do Corinthians, de Elias, de Paulinho, depois o Maicon quando estava bem, que depois no finalzinho de 17 ele perde posição para o Camacho, ele consegue esse feito, então tenho meus pés atrás ainda com o Maicon, mas gosto muito do futebol dele, mas para fazer determinada função. O que ele anda entrando mal, porque ele não vem bem, é para fazer tipo um meia esquerda, e não é, ele não vai conseguir fazer isso daí, entendeu? Não vai conseguir fazer isso daí. Mas aí o que você falou, só vou dar um pitaco aqui. A gente que tem uma página, que tem um pouco de voz com o torcedor, de conversar, de bater papo por direct, de responder um comentário, de fazer uma live e abrir a nossa opinião, é muito em questão de contra o que a imprensa pergunta para esses caras. Porque a imprensa é uma bajulação sem fim. É uma bajulação sem fim. E aí a gente tenta trazer para vocês que, cara, não é bonito igual estão falando. O Duílio não faz uma gestão que é para o Neto tá falando que ele tem que ser reeleito, que é o melhor da história. É O melhor presidente da história do Corinthians. O que o Duílio fez, mano? O que o Duílio fez? Nada. Nada. O Duílio não teve nenhuma postura boa. Até quando o tranqueira do VP saiu, aquele vagabundo, o Duílio fez o serviço de um pouco antes falar assim: é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, o VP. Tô chateado. Tô chateado, cara. O VP, cara, faz uma atitude de louco. De treino. Todo presidente tem que ser meio xarope. De chutar o pau da barraca. Não, perder pro Ituano é coisa do futebol. Talvez se a bola não tivesse batido na trave. Mas não tem talvez. Depois não tem talvez. O talvez você tem que pensar antes para você se preparar para não ter o talvez depois. Isso daí é o básico do futebol. E é caras que trabalharam com o Tite, com o Mano, com o Carille, que foi formado desses caras, que é um bom gestor de grupo, que preparava. Claramente o Corinthians não perdia clássico com o Carille. Porque o cara, ele armava o time antes. Ele viu que tinha. Ah, mas você está falando que o Lázaro faz. Mas não é tão bem feito igual era antes. Porque às vezes a diretoria está focada em vender a arena por 1 bilhão e pegar 30%, ou porque às vezes está preocupada em achar um nome para se candidatar na eleição, ou para não queimar um cara lá de dentro. E outra coisa, por exemplo, com o português, o que colocava? O português queria o Fausto Vera, foi lá e trouxe. O português quis o Yuri Alberto, lá trouxe. Mano, só vou conectar o carregador aqui, pode falar que eu tô escutando. Não, tranquilo. O português queria assinar o positivo para trazer o Maicon, foi lá e trouxe. O português deu um sinal positivo para trazer o Júnior Moraes, foi lá e trouxe. Ou seja, todos que ele assinou positivo para trazer, o presidente foi lá e trouxe. Agora, o que me fica assim na cabeça é, será que está fazendo da mesma forma com o Lázaro? Será que se o Lázaro chegar hoje... O Lázaro não pediu o Romero, o Lázaro não pediu o Bidu. Então, o Lázaro chegar hoje e falar assim, ó, eu quero que vá lá na Argentina e traga tal jogador. O Rojas, por exemplo. Eu quero que vá lá e traga. Será que vai fazer? Não vai. Agora, se o português tivesse, ia lá e ia fazer. Então, assim, eu acho que particularmente, o Júnior Moraes... Eu particularmente, eu fico com um pouco de dó, mas ao mesmo tempo também não tem que ter, porque, aqui muito é dado, muito é cobrado, mas eu fico um pouco de dó do Lázaro com relação a isso. Porque, tipo assim, cara, claramente, nitidamente, ele tá ali para tapar buraco. E se ele der certo, ele vai tapando buraco.
nem sempre vai dar certo, né? Tentaram fazer com o Carille, para mim é situações diferentes. E o dar certo que eu tô falando não é nem ganhar título. Não. É só se classificar entre os 4 do brasileiro, passar a fase de grupo da Libertadores, Carol, ganhar clássico. Você acha que ele aguenta a pressão se ele perde a estreia lá do Liverpool? No jogo ruim, igual tipo, fez contra o Ituano? Olha, eu não acho que ele saia, não, cara. Você acha que ainda segura? Eu acho que ele vai. Eu falo pra você, eu acho que, ó, ele, pra mim, independente dos resultados, eu acho que ele só cai se o time não passar na Libertadores. Mas aí já acabou. Eu acho que é arriscar demais. Mas é isso, cara. Você acha que. Eu acho que é arriscar demais. Porque igual tá. Uma coisa é a nossa vontade. Ainda tem 2 caras no mercado. Um disse que não quer treinar aqui. Pra mim era o nome ideal, que era o Tite, tá? Não tem nome mais perfeito no mercado do que para gerir. Eu já não sou. Eu não sou a favor do retorno. Do Tite? Cara, para mim não tem outro nome do que o Tite. Mas, digamos que ele não pegue, ainda tem um nome no mercado, que é o Dorival. Eu não sou a favor por um motivo. Jogador, treinador que deu muito certo no clube, quando sair, não retorna. Mas é o que acontece. É o que o excelente ele já queimou a sorte dele em 2015. Foi muito bem em 2012. E voltou muito certo agora, cara. Sabe por quê? Se ele volta e ele não faz a metade do que ele fez, querendo ou não, ele queima tudo. Então, assim, eu concordo assim. Entendo o raciocínio. E concordo em parte. Só que assim, você concorda que esse elenco não já é desse perfil? De vários jogadores que já passaram e voltaram? Igual, por exemplo, vou dar o exemplo, digamos que o Fábio começa a jogar mal. Não vai pagar o que o Fábio fez em 2012. Lógico que vai terminar. Eu vou dar o exemplo do Romero, tá? Porque eu ando batendo no Romero sem dó também. Mas eu já falava mal do Romero quando todo mundo via o futebol dele absurdo. Eu não via, cara. Era pra mim um cara esforçado que cumpria a função dele e acabou. Então, assim, o Romero tem lá seus momentos de glória no Corinthians e esse ano não tá fazendo nada, nem entra, né? E quando entra mal e o Pedrinho no jogo treino entra melhor que ele, ou não entra nem para bater pênalti. Mas é aquilo lá, para mim é um elenco montado, por isso que eu falo, é um cara perfeito pro elenco que tem. É um elenco de vários jogadores que você vem trazendo, repatriando, meio que para esconder tudo aquilo que está acontecendo dentro do clube, entendeu? E os caras, por identificação, deixam de ir para outro lugar para estar lá dentro, porque deve ser um clima bom, realmente. São pessoas que você acredita que são do bem, a não ser uma personalidade forte ou outra igual do Fagner. Então, para mim, não tem nome melhor para gerir isso daí quem já geriu esses caras, que é o Tite. Agora, se vai dar certo ou não, já é mais difícil. Por exemplo, se a gente for ver, subiu 3 garotos da base aí que são muito bons. Que é o Matheus, o Guiro e o Pedro. Sim. Cara, por qual motivo não dar oportunidade para esses caras? Eu acompanho o Pedro na base há um bom tempo. E assim, o Hendrick lá, ele é muito falado na imprensa. Sim. Mas eu, particularmente, não é porque ele joga no Corinthians, mas para mim, cara, o Pedro é melhor do que o Hendrick. E eu não sei o que acontece. O cara sobe pro profissional, a sub-20 está precisando. Desce o cara. Desce o cara. Não, e fica nessa... Vamos pegar uma empresa. Eu fui estagiário. Hoje fazem 12 anos que eu estou na mesma empresa. Comecei como estagiário e fui efetivado. Seria a mesma coisa. Eu fui efetivado, mas eu vou voltar para o estágio. Não tem lógica. Não tem lógica. Você subiu o cara para o profissional, acabou. Subiu o profissional. Por quê? Primeiro, um cara, ele jogando na base de novo, ele está perdendo um dia de treino ou um dia de jogo no profissional. Sim. Que é diferente. Sim. Segundo, você trazendo, vamos supor, coloca o Biro, igual esses dias, descer o Biro e o Pedro para jogar
Ceará. Sim. Você traz esses caras para o Sub-20 de novo, você está tirando a oportunidade de um outro moleque do Sub-20 mostrar serviço. Porque você não vai descer o cara para ser reserva. É isso. Não tem. Então, Tá perfeito, assina embaixo. Em todas as esferas não tem lógica. Não. Não tem lógica. Às vezes o moleque subir e ainda não tá pronto e ter que descer de novo. Quantas vezes nós não escutou do Carille que o Pedrinho não aguentava 90 minutos? Cara, então não sobe. Não sobe. Eu acho que assim, o moleque tem que sair da base, somente com 20 anos. Eu nem vou dizer o Pedro, porque o Pedrinho tem 16, né? Ele tá se... Não, mas nesse caso do Pedrinho, que está no Atlético agora, eu não discordava muito do Carille, não, porque de verdade, cara, eu sempre achei, até hoje, sempre achei ele muita mídia, pouca bola. Sim. Eu não sei se é porque eu tenho o ranço daquele empresário dele, cara, mas é um cara que, pra mim, tipo assim, vai voltar pro Corinthians. Eu sou contra. Que é mais um, é outro. Tem que tentar trazer cara novo. Assim, foi muito oba-oba pra pouca bola que ele jogou. Certo. Eu sei que a maioria discorda de mim, porque a maioria do torcedor corintiano pagava pau pro Pedrinho. Pra mim, graças a Deus, quando saiu. Nós torcedores, vou me colocar no meio disso daí para não generalizar, a gente anda muito carente, cara, de ídolo. O cara faz qualquer coisa, já vira ídolo. Qualquer coisa. Hoje o Guedes anda jogando bem esse ano e tem os pitacos dele desde quando ele chegou, de bem ou mal, e tem momentos ruins e bons, que é normal dentro da carreira de jogador, ou da vida da gente, pessoal, também, oscilar é normal. Mas você não pode falar mal do Guedes, mano. Você não pode falar mal do Guedes. Entendeu? Eu critiquei muito. Ano passado eu critiquei muito o Guedes. Só que aquilo, você reconhece. Eu critiquei muito. Agora o cara melhorou, beleza. A gente quer, assim como foi criticado o Rony, quando o Yuri ficou 5, 6, 7 jogos sem marcar. Só que assim, o Yuri praticamente é ídolo hoje. O Guedes é ídolo hoje. Entendeu? Ídolo assim. E não ganharam nada, não fizeram nada. Entendeu? Não fizeram nada. E a torcida endoida, porque o cara, não sei o quê, olha o Guedes, olha o Yuri Alberto, entrou 5 minutos na seleção. É o jogador do Corinthians que tem há 10 anos que não vai para a seleção e jogou 10 minutos. Oh, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o que o Yuri já fez pelo Corinthians? O que o Roger Guedes já fez pelo Corinthians? Nada. Esses caras nada. Eles têm que construir a história dele, tem que bater esse ano, ser campeão da Libertadores. Aí sim. Porque uma formação de ídolo é identidade com o clube, é gols importantes e ganhar título. Esses caras não têm. Qual os gols importantes do Yuri? Contra o Atlético Goianiense? Porra, mano, é muito pouco. Não é que eu tô dizendo que o cara é um jogador, é um baita jogador. Pra mim tem potencial pra seleção. Eu acho que nem fica muito tempo no Corinthians, pra falar a verdade. Principalmente com essa diretoria que não valoriza nada. Vai chegar uma proposta boa da Europa e ele tem sonho de jogar na Europa. Vai bater e vai sair, entendeu? Então, mas já é ídolo. Porra, fica difícil, mano, entendeu? De falar certas coisas. Aí quando pega a gente assim, passa pro chato. Porque pega lá e maceta na diretoria, maceta no elenco, maceta nos caras, mas, mano, é uma realidade que os caras te vendem que não existe. Eu sou muito velho, mas eu falo pra você, cara, esses termos dessa molecada mais nova aí, que, fulano deita, fulano não sei o quê, fulano é craque. Cara, eu sou... Sangue os olhos. Eu sou bem... É de sangrar os olhos. Não, nossa, cara, eu não me conformo. Tem dia que eu, de verdade, cara, eu falo, hoje eu quero saber do Instagram, não posto nada, não publico nada, porque essas coisas me irritam, cara. Craque, tipo assim, é que o meu nível de craque é muito acima. Quem é craque pra mim? Craque pra mim é o Lewandowski, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o De Bruyne. Esses caras, pra mim, é craque. Quem que é craque no Brasil hoje? Não tem. Não, o Vinícius Júnior na seleção não é craque. Tá caminhando para ser. Tem que ter uma história, títulos. Não, quem na seleção hoje que é craque?
Não, pô. Talvez o que mais se aproxima, talvez o Casemiro. Sim. Olha lá ainda. E olha lá. Para craque, né? Para definição de craque. Definição. Definição de Mas craque. aí vem, é igual você falou, aí o cara faz meia dúzia de coisa, é craque. É craque. Não pode falar mal do Yuri, pô. Não pode falar mal do Guedes, não pode. Não pode. Juliano agora é o fino da bola, que ano passado entrou um monte de vezes para fazer a função do Renato e não conseguiu fazer. E é isso, cara. O Robert Renan, pô. Olha, cara, é complicado. Eu vejo uns bagulho, uns bagulho que particularmente me dói. O Robert Renan dá um rolinho lá. Do Robert Renan dando um chapéuzinho. O Robert Renan deu um chapéu no Zenit. Mano, foda-se, velho. O que o Corinthians tem a ver com isso, velho? O cara já foi, saiu. O Romarinho fez um gol de bicicleta na Arábia. Parabéns pro Romarinho, mano. Mas foi, é o que eu te falei aquela hora. Se é o Davidson, se é um Felipe Melo, se é um William, ganhar os títulos que ganhou, tava no Corinthians até hoje. Invertendo os papéis, né? Porque a gente fala do Romarinho, cara. Boa parte da torcida pede o Romarinho. De um gol de 2012, mano. De um gol de 2012. O Romarinho tem 3 gols contra o Palmeiras, 1 gol contra o Boca e uns gatos pingados em Paulista. E a torcida perde enfurecida que o Romarinho tá voltando, que vai acabar o contrato dele, que, pelo amor de Deus, cara, muda a mentalidade, entendeu? Que carência é essa, velho, de ídolo, mano? Acaba sendo chato, velho. Mas é aquilo ali, é o rolinho do Robert Renan no Zenit, é o gol do Mantuan no Zenit. Tá certo que o Mantuan ainda é do Corinthians, beleza, tá passando ali, tem um pouquinho de relação, mas não é mais, entendeu? O Robert Renan não é mais do Corinthians, pô. Fica difícil. Mano, eu vou te fazer umas perguntas rapidinho aqui, ó. Pra gente estar finalizando aí. Tem uns jogadores em fim de contrato. E aí você fala se renova ou não. Se caso você fosse o presidente do Corinthians, o Duílio não, que eu não vou te xingar, não. Balbuena. Não renova. Fábio Santos. Pela carência, tanto no próprio time quanto no Brasil, renovaria por mais um ano. Mas, mesmo renovando, buscaria alguém para ser titular. Vamos lá. Gil. Mais uns 6 meses aí, acho que dá. Eu acho que, cara, o Gil, um contratozinho de mais um ano, jogou bola mais um ano, jogou bola mais um ano, vai levando. Agora, o que eu ouvi falar que é contrato de 2 anos, aí pra mim já é loucura. O cara tá com 35, mano. Júnior Moraes, esse daí, pensa bem, cara. Tipo assim, é aquilo, separar as coisas. É um cara super do bem. Sim. É um cara que, assim como eu também, é um cara cristão. Sim. Entendeu? É um cara que parece que é um cara legal de você sentar e trocar uma ideia. Beleza. Só que profissionalmente com o Corinthians. A crítica que a gente faz aqui para alguns jogadores da parte do elenco é totalmente voltada a futebol. Totalmente voltado ao que eles apresentam no Corinthians. E torço muito para calar em minha boca, entendeu? Eu sou o cara que mais quero que cala em minha boca. Ele é um cara que ele precisa sair tanto pro bem do Corinthians quanto pro bem para ele. Procurar um time que ele vai jogar. Mas, enfim. Paulinho. Até agora não demonstrou nada. Eu acho que eu esperaria. Eu preciso esperar ele jogar mais esse período aí que ele tem de contrato para ver se renova ou não. Você quer ver que é um dos sérios nomes aí para ser gerente de futebol do Corinthians? Com certeza. Grupo, fala bem, estudou, rodou a Europa. Ixi, perfeito. Juliano. Mesma situação do Paulinho. Eu acho que agora o Juliano começou a fazer umas partidas boas, esse ano, principalmente. Então, veio a temporada e depois veio se dá para mais um ano, não. Renato Augusto.
Renato é um caso complicado, porque o bicho joga muita bola. O cara Ele é craque. Ele é craque. Mas é difícil. Ele é assim, minha opinião, te cortando, peço desculpa. Ele é um cara que tem que ter um cara reserva para ele. Não da qualidade dele, mas tem que ter. Ou um sistema que não sobrecarregue ele. Porque a gente sabe que Tem que ter um cara para o seguinte. Jogo em Itaquera, Renato titular. Jogo fora, Renato fica em casa. A não ser que seja um jogo importante, um clássico, um mata-mata, aí você segura o Rogério no jogo. Mas Português em Brasília, não vai. Fica aí. Fica aí. Esquece. Cantígio. Nossa Senhora. Esse aí eu não sei nem por que veio. É outro também. Que quando não vai veio, embora. O pessoal ficou. O cara joga. Eu sou meio doido. Assim, às vezes eu assisto uns futebol, coisa. Eu já tinha visto ele jogar no Campeonato Colombiano. O cara chuta muito de fora. Cara, eu fico muito nervoso. Se o cara fez 5 gols lá, foi muito. A torcida pega 2, 3 lances do cara e faz o cara joga muito. Ele dando rolinho na La Bombonera, aí pronto. Maicon. Não varia. Mosquito. Até a lesão tava jogando bem, cara. Vamos ver como que vai voltar, né? Até a lesão, Agora ele tava jogando muito bem. Tem concorrência, porque o lado esquerdo ali Tem concorrente. Na direita tá Alisson, Igor Barleta, Pedrinho, Mosquito, Bruno Mendes. Eu renovaria. Renovaria? Renovaria com o Mendes. Novo, né? Tá jogando um pouco. Novo, é um jogador que demonstra muita raça, sabe? Sair jogando. Sim. Eu acho que é isso. 2023. É isso aí. Esses são todos que estão em fim de contrato. O Balbuena agora, né? Em junho. Uhum. Os demais terminam em 2023. Tem o Juan, da base, né? Juan Oliveira. E tem o Biro. Que pra mim tem que renovar porque é novo, né? O Biro renovou. Não renovou? O Biro foi definitivo agora, né? Acho que renovou aqui, tá desatualizado. Só tá o Juan ainda. Mas é isso, até final de 23 é esse rebanho aqui. Mendes, Mosquito, Maico, Cantígio, Luan. Eu perguntei do Luan? Não. Precisa? É igual o Cantígio, não sei porque veio. Eu não sei porque ainda tá. Eu não sei como é que... Cara, longe de insultar a violência, pelo amor de Deus, como é que esse cara ainda tá? Não, dá pra melhor entender, né? Entendedores entenderão. Mas já falei, quer que ele acabe o contrato dele? 10 joguinhos ali, ó, treinando atrás do gol, perto da... Se ele tivesse... Luan, se ele tivesse dignidade... Você vai pro jogo, vai dar 5 voltas em campo, completo. No trote, bem devagarinho, tá? Na pegada que você gosta de correr, morto. Aí você vai devagarinho, dá 5 voltas na arena, você pode pegar seu carro e ir embora. Não precisa terminar o jogo, não. Mas você vai... Então, se o Luan tivesse dignidade, eu já teria saído. É isso. O pessoal mandou uma pergunta aqui. Qual a chance do Corinthians chegar pelo menos na final da Libertadores? Hoje, posso ser sincero? Sincero. Hoje, 0. Hoje, 0. Eu sou corintiano, torço para chegar, mas sou sincero, para mim hoje... Torço para calar minha boca, né? Mas é isso. Também, principalmente. Mas hoje é 0 por tudo que a gente conversou durante a live toda. Gestão... Cara, assim, ó, se o Alessandro... Se esse cara estão trabalhando nesse mês que ficaram lá no CT, fazendo treinamento e planejamento, se fizer o que o Alessandro falou na entrevista, né? Que é um time experiente, é um time vitorioso, todos os jogadores ali já ganharam alguma coisa. Mas vai, fazer no meio da temporada? Tinha que ter feito antes. O planejamento tá ok. Não vai trazer reforço, mas precisa de reforço. Então tá bom. Mas já é um sinal. É assim, ó. Eu acho que
quando você a dependência é uma doença, né? Um dependente químico, um dependente alcoólico, é uma doença. Dentro de um processo, você tem que entender que você é dependente. Você tem que entender e aí você começa a trabalhar a sua saúde Aceitar. para sair dessa dependência. O Corinthians tem que entender. Você tem que entender e aceitar para sair. Dependente do Renato. Esse time é dependente do Renato. E os caras não aceitam. Não precisa. Pô, o Paulinho dá conta, o Juliano dá conta, o Michael dá conta. Cara, nenhum é função do que colocam a função do Renato para fazer hoje. Que é diferente da função do Renato de 15, é diferente da função do Renato quando jogou aquele jogo contra a Bélgica. É totalmente diferente a função que ele exerce hoje de ser cerebral, de controlar, da bola cair no pé dele e o jogo pode estar melhor, ele segura. Ah, tem esse cara no mercado? Não tem. Mas você tem que pegar alguém para ter alguém no lugar dele. Você tem que ir no Atlético pegar um Terans, não sei se vai dar certo, mas pega o cara. Você tem que ir no Matias Rojas e trazer o cara, se é ele que o mercado tá colocando à disposição para você. Se é o Coutinho que você fica iludindo a torcida em dezembro e janeiro, fazendo as palhaçadas lá que fazem. É o Coutinho, então traz o Coutinho, é esse cara que vai fazer. Mas tem que trazer alguém. Agora, dizer que não depende do cara depois que você sai pro Ituano em casa e depois que o cara não joga 3 jogos você não consegue vencer. Então, cara, desculpa. Se você não consegue reconhecer que você é dependente, cara, você continua sendo doente e não reconhecer o que é a doença do seu time, né? O seu erro, né? Cara, eu vou terminar aqui. Só vou pedir uma licença para você para falar disso daqui que chegou para a gente. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Opa, eu vi isso aí que você postou aí, da hora. Pera aí. Quadro de 2012. Time campeão da Libertadores, formação tática que jogou a final. Cássio, Fabiano, Saudades. Chicão, Alessandro, Paulinho, Ralf, Alex, Danilo, Emerson, Sheik e Jorge Henrique. Times memoráveis mandou pra gente aqui, ó. Quero agradecer eles. Acompanhou um bom tempo aí a live, que é corintiano. Falou, eu vou assistir a live lá como torcedor. E tamo junto. Manda pra mim também. Tem aqui. Top o trabalho, gostei mesmo. Aqui. E tem do Mundial. Aí daqui a pouco, pra poucos. Vai arrumar um cantinho especial aqui pra parede. Quadro show de bola, acabamento MDF, vidro, show de bola. E é isso. Mundial que temos 2 e alguém. Esse quadro aqui tem uns times aqui que se procurar lá no site deles não tem não, viu? Não acha. Você pode jogar lá, mano. Se jogar 51 não vai aparecer, mano. Vai estar lá, quem é produto, quem sabe. E olha lá. Quem sabe futuramente. Mas tá na hora de renovar o quadro, né? Não ficar só nos históricos, né? Quem sabe esse ano aí não pinta alguma coisa aí pra gente. Mas, Guilherme, obrigado, viu? Obrigado aí pela disposição aí pra gente fazer a live. Bater esse papo todo o Coringão. Passar raiva de novo, lembrando dos problemas que tem lá dentro, que já tem 16 anos e não muda. Fala pra você, agora nem passou raiva, agora tá calejado. Nem dói mais, né? Tá vendo, né? Aqui, ó. Já tá igual minha mão aqui, ó. Cheio de Tá vendo? Nem dói mais. Porra, tá complicado, mas é isso aí. Que a gente erre nas nossas previsões que esse elenco demonstra pra gente, né? E que a gente consiga ganhar. Beleza? O que eu mais quero é errar. Obrigado, irmão. Obrigado aí. Tamo junto. Fica com Deus. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live aí. Vamos ver se semana que vem a gente vai de novo. Daqui a pouco aparece outro convite para nós falar mais. Vamos ver se a gente fala num bom momento, né? Contar um pouco da nossa história, de experiências com o Corinthians, porque agora é só pancada na diretoria, porque é o que eles pedem, não é o que eles merecem, é o que eles pedem, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Vamos marcar um para você, para a gente trocar uma ideia e também falar de outros assuntos. Tentar esquecer um pouco isso aí, né? A gente fala de outros assuntos. Sim. Estamos à ordem, na hora que quiser. Beleza. Vamos mandar mensagem para o alfinete. Vamos ver se vai dar certo. Se for igual o William, só vê se for ameaça. Se for ameaça, ele abre a mensagem. Se não for, mano,
Esquece. Mas tamo junto. Alfinete é gente boa pra caralho. É nóis. Beleza. Valeu, Guilherme. Tamo junto, irmão. Obrigadão.